Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Arte da Mata. A gente já está aqui com duas presenças, né? Muito legais aqui, que uma delas que foi uma das primeiras alunas que eu tive quando eu fui foi no presencial Foi no ainda, né? presencial. Que é uma grande produtora de árvores palmeiras. A gente vai falar muito sobre isso aqui, né? Sobre problemas aí que podem acontecer na implantação. Ela vai dar muitas dicas pra gente, então é um daqueles episódios para você pegar um caderninho e sair anotando, que você vai tirar muita coisa positiva daqui. E já vou falar da Paty aqui, daqui a pouquinho, Paty. Eu queria falar para vocês também que a gente está fazendo aqui, a gente convidou, né, a Lilian para ser uma condutora, me ajudar na condução aqui do Arte da Mata, né? E espero que dê tudo certo. Seja muito Também. bem-vinda ao Arte da Obrigada. Mata. Lilian Casagrande também é uma paisagista, para quem não conhece. Eu acho que muitos já conhecem também, você que está colocando suas caras na rede também, né? A gente tenta todo dia, né? Então seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda, Paty, Muito obrigada, obrigada Patrícia pelo Foroni. convite. É uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar aí um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso know-how e passar para o pessoal coisas importantíssimas sobre esse transplante, esse nosso trabalho. Ah, legal. Paty, eu conheci você quando eu estava começando meus primeiro ou segundo curso, que eu fui dar aula de SketchUp, desenho 3D para paisagismo, lá no Alvarenga Neto, que era no Tatuapé Exatamente. aqui em São Paulo, que foi quem convidou para eu dar aula de 3D para paisagismo. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu dava aula de 3D para arquitetura, design, mas paisagismo, não sabia nem o que era um buchinho. Para mim, Palmeira era tudo coqueiro. Palmeirada era a mesma Jesus, coisa, né? A gente precisa falar sobre esse termo coqueiro. Tudo é coqueiro. Tudo é coqueiro. E aí eu comecei a aprender lá com vocês, né? Perguntando algumas coisas lá. E depois eu acho que dei 3 turmas lá. E depois eu falei, meu, eu preciso aprender um pouco sobre paisagismo. Que aí, para poder ensinar com propriedade o 3D. Aí fiz o curso do Gustaf. Aí a gente fez o IBRAP lá primeiro semestre Sim. juntos. Aí depois fiz a pós em paisagismo lá. Fiz todos os cursos lá do Gustaf também, né, que tinha por ali. E me tornei um paisagista. Comecei a fazer projetos. E aí eu tive que parar de fazer projeto. Eu falei, opa, calma aí, calma aí. Vou O pra onde paisagismo agora? foi me levando. Ele pegou assim e Foi te falou, vamos conduzindo. aí. E eu falei, não, eu quero continuar sendo professor e parei um pouquinho. Mas foi muito legal que ali eu conheci um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. E a gente participou do mesmo CONAPA, que era o Congresso Online Isso mesmo. de paisagismo na época, né? Acho que foi o segundo Exatamente. CONAPA, o segundo ou Foi, terceiro, foi. né? E naquela época você tinha uma empresa que chamava Oficina das Palmeiras. Muitas pessoas conheciam você já daquela época, né? Exatamente. Então, eu queria te perguntar algumas coisas, entre elas, como foi que você caiu nessa de produção de plantas? O que aconteceu na tua vida para você começar a produzir e comercializar plantas? E também por que dessa troca de nome que era Oficina das Palmeiras e agora é Oficina do Paisagismo? Bom, na realidade, a Oficina das Palmeiras, tudo teve. Quem batizou a Oficina das Palmeiras foi o meu sogro. Meu sogro começou em 1998, mas ele começou a produção com o intuito de criar plantas como hobby. Ele tinha um grande hobby, ele trazia muita semente de fora e ele começou a fazer o plantio dessas mudas numa área que ele já tem, em Boituva, que ele já tinha, que era um grande criatório de cavalos, né? Criava cavalos BH, cavalo de salto. E ele continuou com o cavalo, a intenção não era migrar, fazer uma mudança radical, nada, não, nem passava isso pela cabeça, mas simplesmente ter também agregado aos cavalos a parte das plantas, que era uma paixão pessoal. Junto com isso, ele tinha uma empresa de engenharia, a Método Engenharia, e ele também fazia uso de alguma dessas plantas para o paisagismo dos prédios, que ele sentia naquela época uma grande deficiência, né? Porque a parte das plantas de grande porte não não era muito desenvolvido, não tinham grandes criadores, as pessoas não grandes produtores. Então ele sentiu essa necessidade conjunta, né? Uhum. Só que ele gosta de fazer tudo too much, tudo demais, tudo exagerado. Então, ao invés de ele fazer 5 mil, 10 mil, ele já faz 30 mil mudas de uma vez, né? E isso, lógico, demora um tempo para crescer. Não é que ele plantou em 98 e em 99 já estava lá. Não, Uhum. demoraram aí, sei lá, seus 15, 20 anos. Algumas plantas
crescem, que se desenvolvem mais rápido e outras se desenvolvem de forma mais devagar. As palmeiras têm um crescimento mais lento do que as árvores, de uma forma geral, né? Então, durante esse tempo, meu marido, a gente tinha uma outra empresa que a gente trabalhava com alimentos processados, não tinha nenhum vínculo com a parte das palmeiras, das plantas, mas a gente, depois, com esse volume grande de plantas, se abriu um olhar, né? Fala assim, opa, a gente tem todo esse portfólio, todas essas plantas maravilhosas à disposição para o paisagismo, né? O mercado deficiente, precisando disso. Vamos, né, juntar todas as forças e fazer isso, né, de forma Acontecer uma acontecer empresa mesmo. exatamente, não só como um hobby ou de uma forma esporádica, porque já tinha alguns contratos com a JHSF, já tinha alguns contratos que ele já fornecia de forma mais isolada com outros intermediários, não ele próprio. Então, algumas pessoas iam lá, compravam, ele fornecia, né? Falei, não, então vamos assumir nós o comércio e todo o processo dessa empresa. E foi aí, né, em 2008 a 2010, que a gente realmente falou assim, vamos juntar então as forças e todos juntos trabalhar. Ele com know-how, que ele tinha muito know-how, ele tem muito know-how, é um grande especialista na área. Ele passar esse know-how para a gente e a gente ir, né, a cada dia evoluindo um pouquinho e aprendendo todos os processos, todas as etapas. Depois que a gente teve esse plantio das palmeiras, a gente começou a sentir que o mercado também necessitava das árvores, que não só das palmeiras, porque precisava de sombra, enfim, tinha uma série de questões. Mas lá atrás ele já tinha plantado de tudo. Árvore, palmeiras. Não, o foco era palmeira. Era palmeira. Era palmeira, por isso que era a Então, oficina das palmeiras. essa quantidade de 30 A mil... mil era palmeira, só Meu palmeiras. Deus. Ele trouxe semente de Quantas Jerusalém, espécies, tem República noção? Dominicana. A de palmeiras tinham mais de 60 espécies de palmeiras. Bastante. Nossa. Bastante. Ele trazia semente de tudo quanto é canto. E dava super certo. As plantas ficavam lindas. Ele sempre teve o grande zelo, a grande preocupação de plantar com grandes espaçamentos. Então, as plantas sempre foram muito específicas para o paisagismo, né? Para embelezar, para a questão de estética, para ser diferenciada. Qual que é a diferença entre um produtor que planta árvores e palmeiras muito próximas e um que produz elas mais espaçadas? Então, Dá tanta diferença na muito. qualidade? Assim, para você ter uma ideia, a gente, Na num arquitetura, quadrado, a né, gente da planta planta. em torno de 3 por 3, a gente fala, né? Então, num metro quadrado, a gente planta muito menos que os outros produtores. Quando você planta muito adensado, as plantas elas competem muito, tanto pelo solo quanto pela Raiz. luminosidade. Então você vê em até muitos locais, muitos produtores que eles plantam tão próximo que na hora de tirar o torrão, eles têm que sacrificar uma árvore, perder uma para tirar outra. De tão Porque justo. corta o torrão da outra junto. Então você, literalmente, você sacrifica aquela planta. Caramba. Né? A gente planta com 3 metros, a planta vai ter uma copa super desenvolvida. Então, desde bebê, ela já é uma arvoreta que já vai produzir sombra. Ela vai ter toda a sua estrutura já desenvolvida, né, como se fosse uma árvore já de grande porte. Ela vai cada vez mais e mais, porque ela vai vai ter toda a captação de luz que ela precisa, todo o espaço que ela precisa. Então você vai poder dar muito mais oportunidade para ela, para ter toda a sua exuberância. E aí que está a diferença, né, no paisagismo, para você já colocar uma planta bonita no cliente, já criar aquele impacto visual, outras é aquele benefício que ele precisa. Essa é a grande diferença. Com certeza. Deixa eu já me dar uma dúvida aqui, assim, qual é a preocupação que o paisagista tem que ter na hora que ele está fazendo o projeto e ele vai colocar uma planta dessas, que já está bem formada, de espaçamento para respeitar, justamente porque talvez isso possa prejudicar. Às vezes ela veio linda, Tá. mas pela forma como ele constrói o projeto, essa planta depois ela vai se desestruturar inteira e vai ficar feia. É muito relativa essa pergunta. Por exemplo, vamos supor, as pessoas hoje em dia, cada vez mais, elas buscam plantas para criar barreira visual e dar privacidade. Porque as casas, os condomínios estão ficando muito superlotados. Principalmente com esse efeito manada também da pandemia, que todo mundo resolveu ter casa no interior. Todo mundo foi um boom. E o que aconteceu? Ficou casa com casa, muro com muro colado, né? Só que Exatamente, você às vezes vai plantar levantar... e já tem do vizinho. Exatamente. E você criar um murão enorme fica horrível. Você mora em São Paulo, você tem um concreto entre São Paulo, né? Você fica com São Paulo e pronto. A questão é você colocar o verde para você trazer essa paz, essa tranquilidade, serenidade, essa beleza. Então, aí é relativo. Se você quiser fazer uma barreira visual, você pode colocar as mais coladinhas, não tem problema. Você quer que as copas
colhem, né, ou fiquem mais distantes, é um pouco da intenção. Qual que é a sua necessidade, né? Mas tem Não, problema, por exemplo, você coloca não, carpentárias tá? e as carpentárias estão com as copas uma entrando na outra. Isso gera algum problema para Não, a espécie? não, Não? nenhum Nossa, eu problema. já ouvi Tá. dizer que gerava, então Não. bom saber. Olha, vamos tirar todas as nossas dúvidas. Tá vendo? Até quem já tá um tempo na área, a gente tem dúvidas ainda. Ai, Né? e aí? Imagina quem tá Não, o começando. importante, assim, claro, se você criar um ambiente muito fechado, né, muito aglomerado, e Demais. onde você tenha muita umidade, você só vai ter que controlar a Ah, umidade sim, do verdade. solo, Ah, tá. né? Então, assim, mas não que você vai ter um problema porque uma copa da outra invadiu o espaço dela e Uhum. criou, né, essa massa verde. Uhum. Não é esse o problema. Então, aí tem várias, assim, configurações, vai muito da intenção de cada casa, do cliente, do projeto. Então, Quem não tá tem com problema. dúvida, eles podem entrar em contato com vocês? Vocês ajudam? Sempre, sempre. A gente sempre fala, aí é a mudança do nome, né, da Oficina das Palmeiras para a Oficina do Paisagista. Primeiro porque a gente pensou num nome que fosse mais genérico, mais amplo, mais abrangente, porque a gente não trabalha só com palmeiras, a gente trabalha com árvores, a gente trabalha com frutíferas, a gente trabalha com ornamentais. A gente tem uma série de plantas Uhum. que acabam proporcionando uma gama muito maior para o paisagista e ele, da lista dele, fala assim, opa, eu posso encontrar tudo isso na oficina do paisagista. Que coisa que Uhum. quando é a oficina das palmeiras, ele ia ficar com aquela sensação de que, não, só tem Só tem palmeira, palmeira. né? E aí, quando que vocês mudaram o nome? Quanto Quando tempo? a gente teve algumas consultas de alguns clientes que ligaram para a gente e falaram assim, olha, eu tô com uma lista aqui, tô fazendo um sítio, a gente já comprou todas as árvores, só faltam as palmeiras. Aí a gente falou assim, acho que a gente tá perdendo o mercado, né? Porque a gente tinha as árvores, inclusive as árvores que a gente já tinha comprado, nós tínhamos à disposição lá no viveiro e estávamos perdendo venda desnecessariamente. Eu mesmo achava que Não, vocês só produziam palmeiras. E eu vou te falar, porque eu te conheci pelo Instagram, eu já seguia, né? Enfim, e eu acho que até postava que tinha árvore, alguma coisa, mas a lembrança Sim, sim. ficava pelo nome de Com- que era uma referência em Uhum. palmeiras. Você fica remetido E não das completamente àquilo, árvores. você fica preso àquilo, Eu né? lembro que eu acompanhei online esse processo de mudança, que eu vi que eu falei que você foi estudar no IBRAP, e eu Isso. lembro até que teve um certo receio do pessoal que começou a ver essa mudança, Aham. de achar, pô, mas ela vai começar a competir, vai começar a fazer projeto e competir com a gente, e não é a intenção, Não. a intenção é ajudar o paisagista. Não, Então, e não só isso, eu queria me envolver mais no mundo, no meio dos paisagistas em si, para justamente criar mais essa conexão, proporcionar Que é essa super abertura, necessário. entendeu? Então, fazia muita questão de participar dos encontros de paisagismo, né, das confraternizações de final de ano, para justamente criar essa ponte, né, e mostrar, olha, gente, estamos aqui, a gente está aqui para dar, assim, todo o apoio, toda a assessoria. Então, a oficina do paisagista, é de vocês. Usem, né, do nosso conhecimento, de tudo que a gente pode proporcionar, para a gente poder trabalhar junto e fazer o melhor para o seu projeto. Sim. Porque se é bom para o seu projeto, é bom para o seu cliente, todo mundo ganha, Uhum. entendeu? Então, a Se nossa ideia não é só vender árvore, ou vender Uhum. palmeira, ou vender planta. É ajudar A no gente- processo todo. o resultado final. Porque tem muita bucha que pode acontecer, né? Muita. De logística, Muito. de não Vou te pensar falar, por onde vai entrar. Exatamente. Tem Gente. muito paisagista que fica, acho que talvez com vergonha, acaba perguntando para os colegas, e sempre que vem essas dúvidas eu falo, gente, vai conversar com o fornecedor, porque Aham. ninguém sabe melhor que o fornecedor. Com certeza. Né? Não adianta perguntar só qual fez, porque às vezes nenhum colega tem experiência com uma Não, às coisa vezes o próprio curso em específica. si, ele não é muito focado nessa questão, Também. né? Uhum. Ele tem O uma... curso tem que abordar uma gama grande de Exatamente, coisas, ele assim. não tem, né, essa parte muito bem Específico, né, detalhada. sobre isso. E acaba muita ponta ficando de fora, que é muito importante para o sucesso. E a gente sentiu uma certa frustração em um momento, porque a gente fala assim, não é possível, por que algumas pessoas perdem a planta, né? A planta tá lá há 20 anos, 30 anos, linda, maravilhosa. Você vai lá, você vai escolher a planta, você vai olhar e vai assim, eu quero essa. A dedo, É né? a mais linda, assim, ela tá, reluzente, tá brilhando lá. Ela fala assim, é essa que eu vou colocar que meu cliente vai se apaixonar. Pô, sei lá, depois de um mês, a planta morre. Assim, isso não pode acontecer, entendeu? Então a gente fica frustrado, a gente não quer. Perder uma planta pra gente é uma facada no coração, né? Então vamos esmiuçar e vamos mostrar para as pessoas todo o passo a passo que deve ser feito. Isso até é um dos motivos que eu falei, não, eu preciso estar com o Luigi, porque a gente precisa mostrar o máximo possível dessas informações para as pessoas, para poder a gente minimizar. Os riscos nunca vão zerar,
né? Porque é difícil. É vida. Mas minimizar ao máximo esses riscos. Vou te dar uma oportunidade, aqueles marqueteiros, né? Não, Opa, mas, uma olha, oferta. você sabe que a gente está criamos, né, uma escola de paisagismo, chama Paisagística. Começou como um curso de 3D. Só que aí foram surgindo demandas que os alunos trouxeram para mim. No começo era mais sobre precificação, algumas coisas específicas, vendas, que ninguém estava conseguindo vender projeto, e eles não entendiam que antes de dar o preço tinha que construir o valor. Uhum. Aí a gente criou cursos relacionados a isso para a plataforma. E aí eles foram curtindo, falando: nossa, professor, que legal esse curso de precificação. Nossa, fiz faculdade, não tinha isso. Meu curso técnico ensinou de forma genérica, não sei o que lá. E aí eu falei: meu, vamos trazer os profissionais top aí do mercado, cada um no que é melhor para falar, transmitir informação densa, importante em formato de curso para esses alunos. Então já queria deixar um convite, não precisa falar agora. Já, ó, não precisa nem pensar, nem 2 vezes. Ó. Se você quiser fazer Com um curso para a certeza. plataforma sobre como que seria esse nome do curso, seria o quê, por exemplo? Procedimentos importantes para o De- transplante de de transplante. plantas de grande De porte. porte. Que legal. É Eu vou aprender um importantíssimo, monte com esse curso. importantíssimo. Não, é porque cada vez mais, é aquilo que a gente estava falando, né? O trabalhar com plantas de grande porte não é um mercado tão antigo assim. Então, ele é mais recente. Uhum. E porque muitas pessoas tinham o hábito realmente de ou ir no Ceasa, ou ir numa Flora, ou ir num Garden, sei lá, na Bandeirantes, em algum lugar, e pegar, né? Colocar a mudinha no carro, levar e plantar no jardim. Só que as pessoas perceberam que elas não querem mais esperar 20 anos para ter aquela, né? Aham. Palmeira é linda, maravilhosa, ou colocar uma árvore para fazer uma sombra e fazer um piquenique no jardim. Uma Com a coisa é uma família. helicônia que vai dar 6 meses, 8 meses, ela tá já bonita. Exatamente, né? Até voltando Agora a aqui, árvore. mencionando aqui a Cíntia, que, como fez aqui com você, aquele comentário que eu achei fantástico, né? A Cíntia Sena. Ela falou, eu fico muito chateada quando as pessoas mexem em plantas de grande porte no meu projeto, porque os arbustos, as forrações, eles vão se desenvolver rápido, né? Uhum. Agora, a planta de grande porte, não. Você vai ficar lá 5, 6 anos com aquele jardim horrível, né? A proposta, a intenção dela, daquele projeto, que era criar aquele impacto visual, foi perdido e vai ficar perdido durante quase uma década, Aham. né? E as pessoas, então, estão mais imediatistas, querendo já esse resultado, para poder já viver o hoje e não esperar o amanhã. Uhum. Você recebe contatos de pessoas também que estão começando no paisagismo para comprar plantas? Muito, É? muito. Porque essas pessoas, eu também já errei, né? No começo a gente erra bastante, todo mundo geral, Sim, me incluo nessa também, de às vezes não saber qual que é o tamanho da cova que eu preciso para determinada espécie de planta, de palmeira ou de árvore, dependendo do DAP dela, qual que é o tamanho da raiz, meu Deus. Aí você fala, meu Deus. E aí quando você faz o projeto, você acha que cabe nesse espaço aqui, uma jabuticabeira de um Aham. porte maravilhoso. Aí depois você vê que não cabe nem um torrão. E aí, você ajuda essa galera também, tipo, Sim. você, para evitar esses erros? Tem dois pontos muito críticos nessa situação de berço, né? Hum, Um, quando é too much, e outro que é menos, né? Antigamente ensinavam da seguinte forma, tá? Que era o que você via nas apostilas. Que para você plantar, você tinha que fazer um berço muito, muito grande para aquela planta, tá? tá. O que acontece? Quando você planta uma planta de grande porte, você tem que pensar no peso daquela planta, né? Normalmente ela aquela fica planta vai instável, pesar né? em torno de, em média, 700 quilos uma tonelada, uma planta de grande porte, bonita, né? Que já vai criar um impacto visual bacana. Você tem que pensar que aquilo lá pesa e a Uhum. gravidade age, né? Então, se você coloca um berço muito, muito profundo e o torrão dela aqui em cima com um substrato muito, muito leve embaixo, o que vai Ela acontecer vai. com o tempo? Ai, Não, meu e chuva e Deus. vento também, Ela né? começa a Daí ceder, ela começa a fazer assorear. assim, Exatamente. São dois problemas sérios. É. Mas o que a gente começou a perceber muito, que as pessoas perdiam planta, é por aterramento de Eu canela. lembro de post Por disso. aterramento de canela. putz. Porque o que acontece? verdade. Não, tem que criar um berço gigante, porque tem que ter aquele solo fofinho, delícia embaixo, aquela caminha boa para planta e tal. Não, pelo amor de Deus. Assim, a não ser que seja uma planta levinha, né? Enfim, mas não é o certo. Uhum. Não é o certo, porque você vai ter a ação do peso, da gravidade, da chuva, do tempo,
né? E o assoreamento. Você começa a criar uma necrose na casca da planta. Ai, E você putz. não leva mais o que você precisa de água e nutrientes para cima, para a planta se alimentar. Isso é um ponto, tá? Outro ponto é quando a pessoa quer colocar uma planta linda, por exemplo, numa casa, numa cobertura, e compra um vaso de 40 por 40. E quer colocar morrer. uma planta de 5 metros de altura, né? Não Caramba. dá. Aí a gente tem que falar, olha, a gente deu essa sugestão. Ou você troca esse vaso, compra um outro maior, ou você adapta para uma planta menor. Sei lá, põe uma pleomele, põe uma, né? E Qualquer outra. isso que dizem de você colocar uma planta. Vai, por exemplo, já deu o exemplo da jabuticabeira, vou continuar nela. Você coloca, só que você compra ela menor, reduzida, Tá, e coloca num um vaso, vai de uma boca de 50 centímetros, por exemplo. tá. Isso vai limitar o tamanho Vai. dela ou ela vai Vai. continuar crescendo ao longo dos anos e vai ter que trocar uma hora? Não, vai limitar. Vai Você limitar. Limita mesmo. Limita, você limita. Então dá para usar plantas que seriam de grande porte mesmo em Dá, vasos a tranquilos. gente usa, já fez plantio de ipê amarelo, de ipê branco, ipê rosa, Em em vasos? vasos, Que de loucura. tataré Olha só. Tataré também. também, Nossa, Caramba. tataré. tataré. Eu sempre Claro, fico em um dúvida se ele tamanho mais vai reduzido, limitar, né? Uhum. ou se você vai ter Não que limita. cuidar, podar a Não, copa, você- podar até raiz. Já tive professor que falou disso, porque jabuticabeira, não sei onde, a gente tem que, de tempos em tempos, tirar do vaso, podar a raiz e Imagina. plantar de novo. Tá vendo? Desmistificando. Desmitificando. Juro que eu aprendi isso, eu aprendi em curso. Eu vi gente professor comentando em curso. É, eu já ouvi Aí umas você Não, fica você besteiras. na dúvida, limita. o que estoura o vaso, se vai da qualidade do vaso, se realmente é a planta. Depende, por exemplo, uma pata de elefante, ela estoura bem, né? A planta Vaso. estoura. Pata- Ah, depende pata- da espécie Mas, por também, exemplo, né? uma árvore, um ipê amarelo, um ipê branco, um ipê rosa, você consegue colocar ali. Lógico que ele vai ter o seu desenvolvimento reduzido. Uhum. Você vai conter. Se limita a ele- vida também, o tempo de vida? Não. Só o tamanho. Só o tamanho. Uhum, entendi. E outras coisas que eu queria saber também. Você estava falando do berço, certo? Para quem está começando no paisagismo e não entende que é o berço, a gente faz um corte no solo. Para esse corte a gente colocar lá a planta com torrão, a árvore, seja o que for, naquele espaço. Alguns locais dizem que esse berço ele precisa ser cortado quadrado Tá. para a raiz não enovelar. E outros dizem que não tem problema nenhum você cortar, fazer o corte desse berço, esse buraco na terra, redondo, que não vai enovelar, que isso é baboseira. Uhum. Enovela ou não A enovela? gente dá Todos preferência eles. pro quadrado. É, Dá já viram preferência pro acontecer quadrado. de enovelar? Não, mas você dá uma prejudicada. Ah, É. Mas é preferível você fazer o berço A quadrado. planta com sente, certeza. dá pra notar. Não, isso? ela não sente. Mas de qualquer forma, você cria. Quando você deixa ele arredondado, né? Você cria como se fosse um vaso ali, Uhum. onde você não tem nenhuma quina, não tem nada. Então, É. às vezes, até a própria penetração da raiz. Isso Então, eu já ouvi falar. O tá? vaso, o Questão- berço quadrado, ele é mais indicado. Olha só, gente. E o tamanho do berço com relação ao torrão? Só para finalizar, ele tem Então, que ser quanto maior? Na parte da profundidade, a gente nunca gosta de. Assim, a gente sempre pede para deixar praticamente no nível, na cota zero, não aprofundar muito. Se Tá. um torrão é 90, faz 95. Tá. No máximo 1 metro. Não coloca substrato leve embaixo, né? Uhum. Para justamente não correr esse risco. De afundar a planta. Uma outra coisa, Luigi, que é um problema sério, gente. Ai, dá até vontade de chorar aqui. Fala pra gente. Ai, dá Descarrega. vontade de chorar. Toda vez que a gente vê isso, é um desespero. As pessoas não se preocupam com a cota do terreno na hora do plantio, do paisagismo. A cota se diz de nível? A cota final. Então, por exemplo, né, você tem um jardim aqui, você tem um terreno aqui da casa, Hum, né? Só que você ainda tem a construção acontecendo, tá. né? Então, você não sabe se você vai plantar aqui, se você vai plantar aqui, se você vai plantar Ah, aqui. entendi. É o Né? nível. Qual que é a cota? Qual que é o nível? Então, o que a gente vê de erro com isso, assim, esse posso dizer que é um dos mais gritantes. Hum. As pessoas, primeiro, acho que elas até sabem, muitas vezes elas esquecem de prestar atenção. Acho que na correria da obra, tal, naquela afobação, chegou a planta, tal, e agora? Então, delimitar essas estacas de cota é muito importante para você definir qual que é a altura que vai ficar o torrão final. Porque o torrão dela, ela tem que estar finalizando praticamente na altura da grama. Então, grama aqui, vai ter uma bacia, que é o espelho do torrão, onde vai absorver Certo. essa água, né? E pronto. Ele não pode ficar aqui, ele não pode ficar aqui.
Porque você não movimenta. Se ele ficar aqui, você vai ter que fazer um morrote Uhum. para você fazer essa concordância de terreno. Entendi. Se ele ficar aqui, você vai ter que fazer uma bacia. E aí o que acontece? Corre o risco. Teve um cliente uma vez que ele fez uma bacia tão profunda, para a gente conter esse assoreamento dessa canela, a gente teve que abrir um montão aqui em volta e colocar aquelas pedras moledos para criar, Nossa, né, uma contenção. uma contenção, porque toda hora a água ia lá e aterrava a canela da jabuticabeira. Chovia, Entendeu? a terra ia se Exatamente. deslocando Dando, e aterrava a canela. a canela da jabuticabeira. Pessoal, aterrar a canela é o seguinte, ó. Quem tá começando paisagismo. Aqui tem o torrão, que é onde tá a raiz, né, da sua árvore, da sua planta. Deixa eu te ajudar aqui. Isso, me ajude. Isso daqui, eu já ouvi falar colo também. Não sei se é colo ou Colo, canela, mas sim. essa viradinha, você saindo da terra para a planta, é esse pedacinho que a gente tá falando. Não pode colocar terra, por exemplo, É. acima disso. Porque o que Porque você acontece? sufoca. Apodrece. Sim, Apodrece. sim, Apodrece, você apodrece né? a casca. E ali é a seiva, A né? seiva, ela Bruta, sobe. ela sobe É. entre a casca ali naquele da árvore, né? E não é pelo tronco central, né? que ela- Não, é pela, entre a pela epiderme e o Uhum. centro. é pelas beiradas. Qualquer dano em volta de caule de qualquer planta que seja inteiro, Você começa a mata anelar, planta. se você anelar, exatamente. Seja pode forte, matar, né? seja essa história de sufocar, de ter umidade, Uhum. tudo isso é risco para quem não sabe, tudo isso é risco para matar uma planta mesmo. É. Então, Então, E você a começa a gente vê umas perceber, a planta começa a dar atrocidades por aí, né? sinais, né? Ela começa a sentir, porque ela começa a regredir, né? Ela caramba. começa a não ter mais Perder aquela folha. vistosidade. Exatamente, não consegue, não tem aquela vistosidade que ela tinha. Eu já vi árvore sobreviver, mas eu acho que, coitada, deve ser um Não. esforço. Não é uma vida, é uma sobrevida mesmo. Ela é uma sobrevivente. É, ficus que a construtora foi ficus. lá, acertou a calçada, construiu a muretinha e Ah, encheu de terra. A fixa é tão forte que ela dá uma É, bica na terra. Você é, fala, com sai daqui, certeza. terra. Sobreviver. Então, eu acho que isso é cruel, assim. Realmente a gente vê muito acontecer isso nas obras, porque as pessoas não têm. Aí, não, porque o engenheiro não marcou a cota, porque o arquiteto não sabe da cota, porque aquilo lá, não sei o quê. Vamos plantar, depois a gente vê a cota. E sempre dá ruim. Sempre dá. É impressionante. Então, Acontece muito de dar ruim também em profundidade, da pessoa achar que tem aquela profundidade pro torrão, e aí quando vai implantar, sim. acha cano, acha coisa. Não, campo minado é o que mais tem em obra, né? É uma coisa de louco, né? A obra é um. E o pior é que as pessoas, o arquiteto, o engenheiro, todo mundo sabe que vai ter o paisagismo, mas eles não pensam no paisagismo, né? Vamos passar essa tubulação de vamos colocar esgoto aqui, bem ó, aqui, ó. Bem no meio aqui, ó, Que né? não vamos Pior deixar que o ninguém plantar. paisagista já fez o projeto, o cara tá com o projeto na mão, mas Putz. ele não segue o que tá lá no papel. Não. Aham. Foi mais fácil E às aqui. vezes o Depois ele arquiteto. fala assim, você muda, muda de lugar, põe um pouco mais Como pra se lá. fosse- Eu tô, fácil. eu tô com um projeto que eu tô tentando fazer a compatibilização, porque assim, é terrível de quantidade de coisas que tem. E aí, assim, a própria construtora já fez coisa que vai ser saída de esgoto. Cara, tem uma palmeira e duas latânias tão enormes, uma palmeira numa árvore, não lembro qual é, e duas latânias enormes. E eles estão botando um negócio de esgoto com um cano passando no meio. E eu tô 200 vezes tentando alertar, gente, não vai rolar, vocês vão matar 3 coisas que estão ali. Uhum. Tá difícil. É difícil, essa complicado. negociação é Um dia talvez eu complicada. conte o desenrolar dessa história, mas por enquanto, Essa tá óbvio, negociação gente, é levantamento, brava. olha o levantamento, não é nem o que eu tô propondo, é o que já É. existe. Sim. E olha só, teve um projeto que É eu bizarro. fiz que o arquiteto conversou lá comigo. Daí eu falei: olha, não coloca o cano do esgoto aqui nesse canteiro, aqui nesse corredor, próximo ao muro, porque aí é onde a gente vai plantar e tal, não sei o que lá. Fez o projeto do cano do esgoto, tudo embaixo das pisadas. Eu falei: olha, que legal, cara. Beleza, tudo Olha essa certo. O cara tá me ajudando, É. tá colaborando. Falei até com a cliente, falei: ó, cliente, essa arquiteta é boa, hein? Olha, ela mudou, conversei, Cuidadosa. foi super legal, né? Muito boa, tal. Beleza. Aí veio a engenheira fazer a obra. Ela foi conduzindo a obra e deslocou, não Ai, seguiu o projeto da arquitetura, deslocou Ai, meu o Deus. cano do esgoto ali exatamente para onde eu ia plantar. Eles E sempre acham que é eu melhor falei: colocar do lado do caramba, muro, né? velho. Sim. Complicado Daí eu isso. falei: é. poxa, não é só o arquiteto, não é só o paisagista, tem que também a parte de engenharia estar em cima Também. para seguir o projeto e eles não acharem: não, mas por que fazer isso aqui? Se fizer por aqui é mais fácil, mais rápido, vai economizar, né, ali no cano, que vai ter uma
sei lá, Sim. um joelho a menos. É, exatamente. Os E aí caras já só que estão tá. atropelando a obra, eles querem, né, entregar. Sim. Agora, é muito importante essa questão do projeto de paisagismo, você dá o start no projeto junto com a equipe, né, de arquitetura e engenharia. Uhum. Só que todo mundo tem que falar a mesma língua e seguir até o final, né? É, é. Só que o melhor dos mundos é realmente esse start ser feito, né? Quando que o projeto entra, né? Quando que Uhum. você faz esse planejamento. Porque você tem que fazer um planejamento, Sim. né? Porque, aliás, o paisagismo ele pode também consertar e disfarçar muitas coisas Sim. na obra, né? Então, se você fizer esse Sim. casamento e conseguir fazer com que isso siga o rito que tem que seguir, é lindo. Uhum. Mas Eu só acho que esse é um ponto de cuidado, porque também a gente fica falando isso, e aí tem gente que, assim, em vez de eu botar a tampa no piso, o cara vai lá e me bota a caixa na grama, porque acha que a vegetação vai esconder. Tem situação que vai. Sim, Tem situação, gente, a grama não vai, nada, a grama não esconde nada. Seria sim. muito melhor no piso. Não, eles falam assim, Então não, a faz, gente tem que dá, fazer dá um um jeitinho. discurso. Dá um jeitinho aí, né? Exatamente, a partir de dar um jeitinho em tudo, gente, às vezes não dá. Às vezes não dá. Mas é isso Mas é mesmo, uma coisa também exatamente. muito importante, Luiz, só também reforçando essa questão do berço, tá? Que não é só a questão do berço, o tamanho do berço, a proporção do berço e aonde a cota, enfim. Mas o que a gente também tem visto muito erro é a questão da falta de sondagem no terreno. O que é essa falta de sondagem? Você tem um terreno, sei lá, de 1.000 metros quadrados, que você elaborou um projeto, você já sabe o que você vai colocar, você vai colocar palmeira aqui, árvore ali, sabe que aqui é sol, ali é sombra, enfim, você já fez toda a sua distribuição. Só que tem algumas plantas que elas são mais exigentes em água, outras menos exigentes em água. E você tem que ter essa preocupação também. O que é a sondagem? Você tem que abrir um berço quadrado, que seja, e fazer, a gente normalmente orienta abrir 80 por 80, que é uma média, tá? E colocar água dentro desse berço, tá? E ver a permeabilidade dessa água. Ver se essa água, ela escoa ou se ela não escoa. Se de um dia para o outro ela está lá ainda, ela permaneceu lá, aquilo é um vaso, você vai plantar dentro de um vaso a sua Olha, planta. que dica de ouro, hein? Entendeu? E aí o que acontece? Você vai ter futuramente uma podridão de raiz e a planta vai morrer. Ninguém, quase ninguém, faz essa sondagem no terreno, né? Porque se você tiver esse acúmulo de água, você vai ter que fazer uma broca no fundo desse berço, tá? Uma broca de 1,5 m, 2 metros de profundidade. Pra poder drenar de alguma forma aquela água. Lógico, senão você vai plantar realmente num vaso aquela planta. Ou não vou conseguir fazer a broca, você vai ter que colocar uma planta que seja de brejo, tipo engado brejo, Entendi. meritria, uma planta que adore um ambiente úmido. Ou né? fazer uma drenagem bem baixa pra poder pegar aquela água lá embaixo, né? Mas é Mas assim, aí dá um trampo então, também, né? as Mas pessoas é têm que se sempre preocupar. mais custoso, né? É. Isso é uma questão também que é pouco falada, né? É pouco passada, ou pouco valorizada. Eu acho que as pessoas, no curso, assim, de uma forma geral, eles até passam, mas é muito en passant. E é uma coisa muito importante. Porque para a planta morrer, né? Ter a podridão de raiz e ela morrer, vai ficar facinho. Então, esse cuidado, esse zelo, antes de você mandar a planta para a obra, a gente fala, chegaram as plantas, vamos fazer sondagem? Não, você tem que fazer esse processo, pelo menos aí, sei lá, uns 15 dias, um mês, depende do tempo da obra, tá? Em que prazo que você tá da obra. Para você já estar preparado com aquilo no ponto certo para receber a planta e falar assim, não, aqui tá, ó, aqui tá no ponto, podemos plantar. Tá. Você quer Sem dúvida, perguntar? você faz esse levantamento em que momento que a gente sabe que mexe-se pra caramba no terreno, em Sim. alguns lugares são apertados, outros são mais livres, né? Então, assim, qual seria o momento ideal? Porque a gente fala muito de análise de solo. Sim. Essa análise que você falou da sondagem é mais difícil, realmente, é bem pouco falado. Na realidade, é uma coisa super simples, muito prática, mas pouco usada, né? O certo seria, no momento onde você tem o terreno praticamente na cota que você precisa, no acerto, né? Não precisa ser um acerto fino, Tá. e que você sabe que você, sei lá, daqui alguns Pós-construção, dias então. você vai entrar com a planta. Você faz essa sondagem, porque se você não conseguir abrir um dreno, você vai ter que abrir o buraco em outro lugar, você vai ter que mudar de lugar. E você vai ter que testar de novo, para ver se aquele buraco tá legal ou não tá, né? Então, assim, é uma questão só de você ver o cronograma, qual que é a minha pressa, eu tenho esse tempo, como é que tá o terreno, né? Para poder fazer essa... Então, a abertura do berço, ela tem que ser sempre pelo menos um dia antes de chegar às Um árvores. dia é muito pouco, É pouco? muito pouco, porque se não der certo, não tem faz margem o quê? pra você você não tem como resolver. fazer broca, Entendi. entendeu? Você não O tem que que você indica? Quanto planejar. tempo antes, No assim? mínimo uma semana. Uma semana. No mínimo, no mínimo. Tá.
Nossa, que É porque aula. tem Mas as logística, pessoas- né? Econômica, tem muito mais coisa. Ela você não pode chegar e deixar lá. E outra coisa também, a gente sempre fala, deixa já um dia só o berço aberto com antecedência. Não abre com muita antecedência o berço. Mas já deixa um dia antes, porque o rapaz do mundo que chega lá, ficar esperando abrir berço, né? Mas chega 10 árvores, são Nossa. berços de um Ah, por não, aí um. não dá. É 1 m³ de terra, é muita terra para tirar, né? Até Uhum. você fazer aquela abertura, muitas vezes você não tem acesso com uma mini escavadeira, com uma reta escavadeira, você tem que fazer aquela abertura manual, na putz, mão. demora pra caramba. Então, assim, e a gente vê isso acontecer E também tem terreno até que tem repetidamente. pedra também, né? Oh, Que é difícil, porque muito! você acha que você vai abrir num determinado tempo e você leva 3 vezes. Exatamente, por isso que essa sondagem é importantíssima, tem né? isso também. Real. Dependendo do As solo. pessoas, elas É, nem já tá fazem tentando. tanto a análise do solo, né? Mas eu acho que essa questão da Também não, sondagem... porque é meio difícil. Geralmente a gente tenta passar para o cliente, É. é difícil você fazer o cliente. Sim, sim. E é difícil você Mas essa embutir no sondagem seu. você já elimina uma a série de sondagem é mais problemas. fácil. E aí você pode suplementar, ou nutrir aquela terra, se você acha que ela é um pouco mais fraca, um pouco mais pobre, Uhum. com outros complementos, né? Depois, né, do plantio. Depois, mas a parte da água, se ela está acumulando ou se ela está drenando, ser você antes precisa mesmo. fazer antes. Entendi, É. entendi. Qual que é o, assim, o erro que você vê que acontece mais na hora de Luigi, implantar? eu tô meio chocada com o que tem Tem acontecido vários? ultimamente. Muitos. Ela fez E eu ainda Muitos. E ainda quer ser É. na hora do projeto, além da hora da Muitos, implantação. Não, olha, gente, se a gente for falar de tudo aqui, a gente vai ficar até final de abril São aqueles que são mais graves. Falam bem Vamos grave. focar no Tirando o que grave. você Cara, já eu vou te falou. falar, um agora que eu tenho Solução. sentido que eu acho que tem mais pegado no meu coração, assim, que tá me incomodando ali na alma, de verdade. Bom, as pessoas têm por hábito falar o seguinte, né? Quando a gente manda uma planta de grande porte, a gente fala, gente, você tem que cuidar da rega dessa planta, pelo amor de Deus. Quando a pessoa fala assim, não, eu sou apaixonada por planta, pode deixar que eu molho todo dia. Já deu ruim isso, né? Deveria Então, ser bom. Esquece, porque uma planta vai precisar de uns 80 a 100 litros de água por dia, tá? Claro, se chover muito, não. Mas, no geral, na média de 80 a 100 litros. Você não vai ficar lá... Ninguém vai com a esperar mangueira. esse Não. tempo todo ali, né? Aí é o seguinte que está acontecendo, que eu tenho percebido. Eu tenho irrigação automática. Ah, legal. Bom, irrigação automática já é uma mão na roda. Só que a pessoa não se atenta que ela tem ela com a maior boa intenção. Ela não é obrigada a saber. Por isso que a gente está até aqui. E é isso, essa é a minha dor que está cada vez mais pulsando aqui dentro de mim. A Pode pessoa... desabafar. Joana. Nossa senhora, maravilha. A pessoa não se preocupa. Na hora que ela vai fazer a irrigação, programar a irrigação, contratar uma equipe de irrigação, o pessoal da irrigação também não necessariamente não é especialista na planta de grande porte. Então, ele também não é obrigado a saber. Então, é aí que a gente está vendo que os erros estão acontecendo repetidamente. Ele faz a irrigação bonitinha, só que ele põe a irrigação no gramado de as pessoas. Ai, meu Deus. A árvore tá A aqui, aguinha só faz um... só. Só assim, ó. Ela faz assim. É Não, a aguinha termal, né? Agora faz assim. Não, então, sério. Aí a gente vai falar assim, não, mas eu tenho irrigação. Aí eu falo assim, não, mas deixa eu ver se é irrigação, como é que é. Aí o cara manda o vídeo. Aí eu tenho vontade de chorar. Nossa Então, senhora. ou a pessoa acha que a mangueira de gotejamento que tá passando do lado, assim, no Guaimbê, né? Ou assim, tem a árvore e tem uma seção de Guaimbê. Tá. Aí tem uma mangueira de Ela acha que vai gotejamento chegar aqui. lá. Ela acha que essa mangueira de gotejamento vai molhar a árvore aqui. Ai, meu Deus. Isso tem acontecido, gente. Posso te falar que dia sim, dia sim. Nossa. Então, assim, as pessoas não estão, elas acham que a irrigação automática está suprindo a necessidade. Não está suprindo. Você precisa ter, nessa situação de grande porte, precisa ter um borbulhador, tá? Um borbulhador é como se fosse um chuveirinho que você põe bem próximo aqui do espelho desse torrão para Tá. que ele fique bem hidratado, tá? É como se fosse uma mangueira virada pra cima, soltando água. Exatamente, é um assim. chuveirinho mesmo. Claro que você controla a pressão, a quantidade de água, a vazão, tudo isso. Mas é muito importante, porque a aspersão da grama não vai hidratar a sua árvore. O jardineiro não vai molhar a árvore e o proprietário também não vai molhar a árvore com a mangueira, né? Porque a gente fala que a melhor rega que tem é mangueira no pé ou caminhão-pipa, né? Mas quando você está com a obra pronta, você não vai entrar com o caminhão-pipa dentro da obra, né? O proprietário, coitado, ele tem mau tempo de cuidar dos afazeres dele do dia a dia. Também não. O jardineiro tem um monte de coisa para fazer. Então, você vê que a planta começa a sofrer, não, mas está irrigando, tenho certeza que está molhando. Não molha. Não tá. E a quantidade de água
né, no pós-plantio é praticamente o dobro do que ela precisa depois de já estar estabilizada? Qual que é Normalmente ela necessita aí pelo menos uns muito 4. mais água no Sim, começo? sim, Uns sim. 4 meses? A gente fala uns 4, 5 meses, né? Que ela vai precisar dessa atenção diária aí, dessa rega. Depois que todas as raízes estão estabelecidas, que ela já está ambientada, meio que a natureza cuida, óbvio. Por períodos mais de seca, você vai ter que dar um suporte para ela, né? Até para ela ficar mais vistosa, mais bonita. Mas normalmente a gente fala que 5 meses é um período legal para você garantir que ela já fixou as raízes, que ela já está conduzindo, que ela está caminhando, que ela está por conta própria ali. Uhum. Você tem recomendado usar aquele gel de plantio? Muito, muito. Isso eu Ajuda tenho ouvido demais. muita gente falando que Ah, tá é? usando Demais. mesmo, A gente super recomenda. Ele é uma mão na roda, ajuda demais na parte da recuperação da planta, né? Pós-transplante. Você tá Ele falando não daquele salva a de vida. grânulo, que É aquele que mistura com você substrato. Você hidrata e Tá. põe Não, é porque tem uns no- que são umas caixinhas Tá. de gel e tem outros que são granulados que você joga verdade. junto com o substrato. É esse que você tá falando? Não, porque é como se fosse um pó, você joga na água, É. ele vira Uma um gel geleia. mesmo, uma geleca, Tá. É exatamente. meio granuloso. Um gel. Uhum. E aí você joga em volta de todo o torrão para ele deixar bem úmido, né? Para deixar aquele ambiente bem gostoso e finaliza o plantio. Mas a gente indica, e assim, o resultado é fantástico. Muito bom. É quase que necessário, porque vai ter Sim. problema na irrigação, quase Sim, que sempre. certeza. Não, né? e hoje em assim, dia, pelo visto, falta não vai de ter o problema água. do excesso, né? Vai ter o problema da falta Não, mesmo. falta de água nos condomínios cada Também. vez mais frequente, né? Falta de água na casa, não tem água na cisterna, não abasteceu, ou problema no sistema de irrigação, problema na tubulação. Nossa, é tanto problema que, assim, acho que quanto mais a gente conseguir cercar, né, e proteger, né, criar artifícios para consertar isso, ou para dar aquela adaptada, né, para dar aquela segurada naquele momento é importante. Tá. Use hidrogel. E quanto a outra coisa que o pessoal conversa bastante, que tem produtores que não dão tempo da cura das Criativo. raízes, né? Tá? Após a extração, já extrai ela do local direto para o transplante. Como é que funciona esse processo com vocês? Vocês fazem um tempo de cura? A sangria, né, que a gente diz sangria ou cura, a gente é uma coisa muito relativa, uma questão muito relativa, porque vai muito de árvore para árvore, tá? Tem árvores que são super exigentes de sangria, que você não consegue transplantar, ou seja, não é que você não consegue, mas o risco de você transplantar sem a sangria aumenta exponencialmente. Que espécies, né? por exemplo? Que são mais... Pau-ferro, Pau-ferro tem que fazer. chato pra burro, tem. Uhum. Escova de garrafa, super chata. Aroeira, salsa, pimenteira, também super chata. São plantas assim que não dá para mandar sem. Lofantera também é outra. Agora, por exemplo, um pau-formiga, putz, super tranquilo. Um flamboyant, uma cibipiruna. Tem várias espécies. Eu vou te falar, Frutíferas, são muito boas de enraizar tranquilo. Super, super. Você não precisa de jabuticabeira, pitangueira, nada, goiabeira. Pode tirar e mandar direto. E palmeiras, é mais de boa ou como é que é? A maioria, sim. A gente tem alguns casos específicos. Na maioria das palmeiras, você não faz a sangria. Até porque você tem um problema na sangria da palmeira. Normalmente, a palmeira, como a gente vende palmeiras muito altas, você tem um grande monumento ali, sangrado, você desestabiliza ela. Então, você corre risco com vento, ação, né, Nossa. dela tombar. Então, a gente não recomenda a sangria de palmeiras. Até porque não tem necessidade, porque elas se recuperam muito rápido. Elas pouco sentem, tá? Agora, uma Bismarck é uma palmeira azul, é uma palmeira mais delicada. Uma Sabal é uma palmeira mais delicada. Nossa, linda, né? Maravilhosa. Meu Eu Deus. sou apaixonada, para mim é a mais linda. Mas, assim, também é muito... São poucas, né? A grande maioria você consegue tirar e mandar sem problema nenhum. Ai, Aí a gente também faz um torrão bem generoso, né? Manda um torrão bem caprichado. Eu já vi também bem embalado, É. bem protegido. Que aí a gente manda com o máximo de raiz possível, que a planta já vai com um bom suporte próprio, né? Agora, uma outra questão também que é complicadíssima, as pessoas falam assim, preciso para amanhã de 10 palmeiras.
Onde Né? você mora? No Rio Grande do Sul. Não, eu tô indo aí pegar com uma Kombi. Nossa, sério? Não, tem uns casos assim. Não, mas só voltando. O processo de ranquio das plantas é um processo bem delicado e demorado. A gente fala que as plantas não são que nem lata de Coca-Cola, que nem engradado, né? Você não tá lá na prateleira, você pega e entrega. Não. Uhum. Todo o tempo de preparo, isso é tudo manual. Tirando as palmeiras que a gente consegue já usar o maquinário, que é uma. Elas têm a raiz não tão delicadas que nem a das árvores. Então você consegue ter um mecanismo ali de tração mais forte sem prejudicar a saúde da planta. Então você consegue fazer isso com as máquinas, mas mesmo assim demora também. Porque você tem que cavar uma quantidade de terra gigante para tirar aquele torrão. Então a gente fala assim que em média, a gente fez uma conta. A gente prepara de 10 a 12 plantas por dia. Só que de 10 a 12 plantas, que você já pediu ao mês, você já pediu a 2 e o outro, tal, aí chega, tem uma fila, né? Tá acumulado aquilo. Aí chega você, não, eu preciso para amanhã de 10. Fala assim, não dá, Você vai já passar tenho... na frente de todo Não mundo, dá. já se planejou, né? Exatamente. Então, a gente pede assim, sempre para fazer essa organização, esse cronograma com o máximo de antecedência possível. Para a gente poder até tirar com mais calma. Tudo que é feito corrido não é legal, né? Sim, sim. Então, acho que a perfeição também mora aí no trabalho bem feito com calma, com cuidado. Ah, é legal. Tem algumas coisas, tem várias coisas que a gente já tem na cabeça aqui para perguntar, mas antes disso eu queria mostrar as suas redes para o pessoal seguir. Pessoal, sigam lá, vou mostrar aqui na minha tela os perfis aqui da Patrícia, né? O primeiro é a Oficina do Paisagista, né? Que ela trocou o nome porque antes era a Oficina das Palmeiras. Foi a que eu conheci. Mas ela produz também, né? Para quem tá chegando agora no podcast e não ouviu, nem viu desde o começo, ela produz, né? Árvores de vários tipos de árvores nativas, exóticas, palmeiras, frutíferas. Arbustos não, ou sim? Não, também? arbustos não. Não, árvores, coisas Árvores, grandes. sim. Beleza. Então, gente, e sigam lá para você ver os vídeos que ela dá várias dicas aqui. E além de você... Olha que legal. Além de você acompanhar também o trabalho... Uma vez eu lembro que eu vi um vídeo no seu perfil, estava mostrando uma palmeira que tinha caído um raio. Não sei se você lembra disso, já faz um tempo. Acho que era um raio que ela tinha... Aberto no meio. Ah, você lembra disso? Não lembro Não? desse vídeo especificamente, não. Caramba, meu. Será que foi a Patrícia que eu vi? Desse não. Mas acontece. Acontece, né? É meio raro, mas acontece. Acontece sim. E olha lá, ótima opção para fachada. Ela dá um monte de dicas. E o mais legal também, além de você seguir e interagir com os conteúdos, vi você falando de várias árvores que eu nunca tinha visto também, interessantíssimas. Um flamboyantzinho, que você fez um vídeo muito Lindo, legal, né? lindo, de pequeno porte, maravilhoso. Gente, vocês vão conhecer muito de plantas e também, além de você seguir, troca uma ideia, vai lá no Instagram, bate um papo, pede o WhatsApp, que ela vai te ajudar demais. Ela disse, já falou aqui pra mim no off e falou aqui também, que a ideia de ser uma oficina das plantas e não dar um nome só de uma empresa, sim de uma oficina, é que você pode chegar lá com o teu projeto, apresentar e falar, gente, me ajuda, como é que a gente vai fazer isso aqui virar realidade? E ela fala ali os pontos positivos, negativos, vê uma análise de risco, né? Sim. Do que pode acontecer, para você ter o máximo possível de eficiência e já evitar vários problemas que possam acontecer através de uma das maiores especialistas que a gente tem aqui de produção de árvores e palmeiras no Brasil. Então, isso aí, gente, é uma coisa muito boa. Não percam isso, tá? Troca uma ideia, pede o WhatsApp mesmo da Patrícia, manda mensagem domingo de madrugada. Patrícia, me socorra! Segunda eu respondo. Quem puder, que inclusive eu tô devendo isso também, vai fazer a visita lá no viveiro, porque eu também ia perguntar como funciona. Precisa agendar com vocês? Gente, a Como é gente que faz? pede, a gente sempre fala. Porque as pessoas hoje elas compram muito por foto,
né? Uhum. Por mais que a gente tenha o espaçamento, seja bom de tirar foto, porque você consegue ver o indivíduo planta ali de forma mais destacada, não é a mesma Não é coisa. igual A a ver ao vivo. foto, ela não é fiel à realidade. Uhum. A gente sempre fala, por favor, venham nos visitar, venham conhecer, até para ter inspirações também, né? Uhum. Porque às vezes Ver você chega com uma ideia, novidade, né? vê novidade, É. a gente tem muita planta, todo ano a gente introduz 10 novas espécies lá, Olha, que para legal. justamente criar essa possibilidade de não ficar sempre mais do mesmo, né? E a Uhum. gente criar essa diversidade e a pessoa poder colocar coisas diferentes no jardim. E não ficar presa no livro, porque no livro você tem. Você não tem aquela realidade nua e crua, né? Você não consegue Uhum. analisar a estrutura da planta. Ali você sente, né? Essa sensação que eu acho que no projeto você consegue enriquecer muito mais. Então, é Uhum. importante sempre falar, gente, vamos lá, vamos conhecer, vem com a gente. Quando não consegue, a gente manda por foto, por vídeo, Uhum. enfim. E as visitas a gente pede para agendar, porque como lá é uma área muito grande, muito extensa, fica difícil atender, por exemplo, chegando 2, 3 pessoas juntas. Então, não dá para dar atenção, né? Uhum. E como os projetos são delicados, são muito particulares, a gente precisa conseguir, né, mostrar quais são as necessidades e poder conduzir de forma, da Vocês melhor precisam forma. ter o tempo livre para fazer com Exatamente. qualidade, Então, a gente né? fala assim, Mesmo pelo menos... não tendo projeto, porque daí a pessoa vai justamente conhecer, saber o que Com tem, certeza. fotografar, Ou já... já vai montando o seu banco de dados, porque Uhum. o fornecedor Exatamente. nem sempre, a Patrícia ainda é uma que é bem organizada e tem lista do que ela tem, mas tem muito fornecedor que não consegue montar. Sim. Por motivos diversos, que eu já tive essa conversa com muita gente. É. Então, a gente, como paisagista, tem que montar a nossa base de dados do que tem. Então, vai Uhum. ver, porque sempre tem umas coisas que, pelo menos pra gente, é novidade. Às vezes não é novidade Sim. no mercado, mas pra Sim. gente, nossa, nunca vi essa planta. E aí você tem a oportunidade de conversar e descobrir detalhes que pra Uhum. conseguir na internet é muito difícil, às Sim. vezes. Né? Sabe que eu tava conversando, acho que foi com você, né, Anderson? Anderson, nosso condutor. Não sei se foi com você ou foi com a Bruna. Sobre um módulo que a gente quer deixar dentro do curso, onde eu vou até os produtores, até a produção deles, e a gente filma o que vocês têm lá, Perfeito. e a gente separa de forma organizada de Uhum. cada produtor dentro como se fosse um curso mesmo, e só que separando por segmentos. Plantas tropicais. Então a gente visita os Legal. produtores e vai mostrando tudo que eles têm. Porque assim, a cada 10 pessoas que vêm aqui de paisagistas, que eu falo, gente, eu falo assim, dá uma dica para quem está começando, para quem está nos primeiros 5 anos, que você acha que vai ser fundamental. A cada 10, uns 5 ou 6 falam assim, se aproxime dos produtores de exatamente. plantas. Você vai conhecer de verdade sobre plantas, sobre as necessidades, sobre o que tem no mercado, principalmente com eles. Então se aproxime para você saber o que eles estão trazendo de novidade. Às vezes trazem plantas maravilhosas que estão produzindo e E ninguém sabe. ninguém Ninguém sabe, sabe. porque as pessoas não conhecem, não têm esse contato e acabam colocando as mesmas plantas no projeto, E isso ainda gera um problema para eles, que vai acumulando a produção. vai né? acumulando. Acho que, É inclusive, o problema é que delicado. muitas pessoas ainda fazem um projeto baseado em livro, né? Uhum. E muitas Fotos vezes na o que tem no internet. livro, Não né, produz, você não né? tem na É. produção. Uhum. Então, é melhor, antes de você começar o projeto, antes de quebrar a cabeça, veja o que tem. Porque senão é um trabalho perdido. Você fez um projeto lindo, maravilhoso, colocou plantas que estavam no livro, que são, né, que aos Você seus não olhos são consegue. lindas, mas você não tem onde Uhum. comprar É essas isso, ou vai plantas, ser o né? do livro, ou vai ser a cópia do que eu tô vendo todo mundo fazer. Exatamente. É o Uhum. Ctrl+C, Ctrl+V, Então, né? Então a gente fala, vem conhecer para poder olhar quais são as nossas diversidades, as nossas variedades, para você conseguir se inspirar e poder alocar, né, fazer a composição que você Legal. precisa. E o que eu quero fazer dentro da paisagística é basicamente um canal onde anualmente eu vou de volta todo ano, em alguma data específica, bater um ano. Vou lá na produção, a gente vê de novo, filma o que você tem de novo, o que você não tem mais, ou que não está sendo mais produzido, a gente tira do vídeo e deixa Legal. atualizado para que as pessoas de várias regiões consigam acessar você e fazer quase que uma visita no que você tem Perfeito. para Como se fosse produzir um tour, né? online, na Uhum. palma da mão delas. Perfeito. Espero que isso dê para acontecer, né? E que dê tudo Conte certo. com a gente, com Opa, certeza. e com certeza. Você é a primeira pessoa que eu penso em você já para isso. E, gente, então sigam lá, ó, Oficina do Paisagista, tá? Manda uma mensagem lá, pede o WhatsApp. Se você quiser seguir também o perfil da Patrícia aqui também, siga Patrícia Foroni, italiano, Corone. ponto plantas Oficina. oficina, tá?
A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo, do áudio também, se você está ouvindo no Spotify, para você poder aí no final segui-la, mas não deixe de seguir, tá? Na bio dela também você vai ter o site, tá? E se você entrar lá no site dela, você também vai poder ir lá nos contatos, né? E você vai ter ali nos contatos, vai aparecer aqui no cantinho, tcharam, o Instagram, o e-mail, o telefone. WhatsApp. Falei errado, tá vendo? Obrigado. Quase. Obrigado, condutora número 2. E aí e você pode mandar um WhatsApp lá, manda para você salvar. Mesmo que você não vá fazer um orçamento agora, coloca lá, salva o contato no teu WhatsApp, coloca lá produtor de árvores palmeiras e em algum momento você vai precisar e você já vai ter isso lá salvo, você não vai ter que lembrar, pô, qual que era o site mesmo para conseguir, tá? Então faça isso, já salve aí nos teus contatos também o e-mail e siga aí nas redes. Além disso também, o pessoal da oficina do paisagista tem lá o YouTube. E no YouTube tem vários vídeos muito legais também mostrando espécies que eles têm lá, que eles produzem, falando suas peculiaridades, tanto em questão ornamental, né, na estética dela, quanto como que essa planta vive, qual é o ambiente ideal para ela. Muito conteúdo interessante para vocês consumirem. Certo? E já aproveitando que eu estou fazendo o merchan, tcharam! Quem chegou aí e não conhece o meu trabalho, eu sou professor de desenho 3D para paisagismo. Se você girar o meu perfil, quase 99% são desenhos de 3D, tanto de ambientes internos, varandas, quanto externos. Os últimos posts aqui são mais varandas, porque eu fiz um concurso entre os alunos, e esse aqui são todas imagens dos alunos aí que fizeram. Mas sigam lá, né? Se você quer aprender um pouco de 3D, representação de paisagismo, para encher o olho do seu cliente lá e fazer que te ajuda bastante no processo de venda da implantação, principalmente. Chega mais ali com a gente que rola dicas aqui. E você também, se quiser conhecer o meu curso, tem o link lá na bio. E puxando uma sardinha pro professor, né? Ele é super didático. Eu nunca tinha acessado, nunca tinha mexido no SketchUp. Ele transformou o que era um bicho de 7 cabeças numa ferramenta, ó, prazerosa de usar. Aí, obrigado, Paty. Fico feliz em saber que você é uma das primeiras alunas aí Olha, do 3D para Eu achei que paisagismo. ele era um monstro, você ia facinho. Você transformou aquilo, né, de forma muito didática e fácil. Obrigado. Fico até bem encabulado aqui, mas obrigado. A gente se esforça bastante aí para isso, né? A Lilian também é aluna, né, Lilian? Eu nunca terminei. Eu sou meio que uma aluna eterna. Mas então, Vai já tá lá. aproveitando, vou te falar uma coisa que eu tinha, porque eu já tinha feito aula, acho que de Vector e de SketchUp para arquitetura em curso. E assim, a sua didática é muito diferente, porque como eu já tinha os vícios do AutoCAD, já tem os comandos que você quer dar, que você quer fazer um negócio assim, não sei o quê. E eu falava, gente, eu não vou conseguir fazer um curso, tipo, com uma pessoa online ainda. Só que aí você fez o gratuito, né? E eu comecei a ver o gratuito. E você ia na minha ordem de raciocínio, eu fiquei impressionadíssima. Falei, cara, consegui aprender, assim, eu só não consegui depois ficar treinando. Aí a gente não treina e esquece. Sim, sim. Mas tipo, a sua linha de raciocínio é excelente. Tipo, pra mim funcionou muito bem. Ai, Justamente por isso. Porque quando eu queria fazer alguma coisa, você já estava ali ensinando. Entendeu? ai, legal. Isso Então era ótimo. foi, assim, muito esforço. O pessoal às vezes fala, professor, caramba, gostei muito da tua didática. Você nasceu pra isso. Eu falo, não, filho, eu não nasci, não. Tudo é treino. É treino pra caramba. Pô, expliquei pra uma pessoa, ela não entendeu, eu não vou passar pra frente. Eu vou explicar de outra forma. E aí eu vou testando várias formas. A que eu ver que ela assimilou melhor, entendi. Falou, opa, então Nessa que eu é vou. dessa forma aqui que eu tenho que ensinar. E eu nunca tive preguiça de abrir e fazer, às vezes, uma aula que às vezes pessoas ensinam em 5 minutos, fala, não, essa aula para a pessoa aprender direito tem que ter 20 minutos, porque eu tenho que abrir e explicar tudo para ela, Sim. para que ela não cometa erros depois. Então, foi uma postura assim durante anos, eu tô com 15 anos dando aula de SketchUp, que aí eu comecei a pegar o jeito e ouvir de vocês assim, que vocês realmente aprenderam aí sobre a minha Sim. didática, é o maior presente que vocês podem me dar, porque é muito esforço sendo reconhecido. Mas eu vou te Então, falar, grande obrigado. facilitador. Eu noto isso aqui no podcast, porque tem várias coisas que você tá falando, assim, que para mim também já são muito óbvias, e você para e explica. E aí eu paro e penso, falo, pô, eu tenho que pensar nisso, porque realmente tem gente que tá começando, tá Sim. assistindo, É. não sabe. Uhum. Tem que
Tem que ser mais Berço, por didático. exemplo, tem gente que não sabe o que é berço, Berço né? e cova, inclusive. Torrão, falou tem gente berço, que não mas sabe o que é um torrão. Então tem que Então, explicar tudo exatamente, isso. Sim, porque a gente sim. não sabe quem tá assistindo. Às vezes tem gente que não é paisagista também que assiste. Sim, A tá linguagem é querendo muito, conhecer. é muito Exatamente, fácil, tá né? querendo Muito... descobrir. Uhum. Mas vamos lá. Então, merchans à parte, né? Parabéns. Sigam lá. É. prof.ronaldoluide, Luide com D. Era Luide com G, mas minha mãe mudou lá, porque ela fez uma numerologia louca lá e falou, não, melhor com D. D. E também a gente acabou de lançar um perfil, que é o perfil da Paisagística, Paisagística _ cursos, onde eu senti a necessidade da gente colocar esses novos conteúdos mais amplos de paisagismo, já que a escola está virando não só uma escola de 3D, mas uma escola de paisagismo geral. Então a gente está abordando não só os cortes aqui do Arte da Mata, com as pessoas que vêm aqui visitar a gente e, enfim, dar esse presente para todos nós aqui com muita informação, mas também a gente coloca conteúdos sobre temas específicos de paisagismo, divulga quais são os lugares legais para você conhecer de paisagismo no Brasil, os parques que às vezes ninguém nunca tinha visto e fala, nossa, mas esse parque é impressionante, né? O Mantiqueira, tem que conhecer o Mantiqueira, né? Sim. Em Campos do Jordão, né? Tem vários aí espalhados pelo Brasil que são interessantíssimos. E a gente traz aí algumas curiosidades também para vocês sobre plantas, tá? Então sigam lá, Paisagística _ cursos, que tem muito conteúdo legal vindo por aí. E também já fazendo o merchan aqui da Lilian Casagrande. O perfil dela é Lilian Casagrande Paisagismo. Sigam lá também para dar uma força e para absorver também o conteúdo dela, que é muito legal. Ela tem um talento muito grande para a parte da composição de projetos e ela está muito presente lá para conversar com vocês. Eu vejo vários vídeos seus e seus vídeos são magnéticos. Você tem uma linha de... Obrigada. Sério. Agora vamos ficar todo mundo puxando sardinha para todo mundo agora. Mas, gente, para quem cria conteúdo, e todos nós aqui criamos, a gente precisa do feedback, porque senão Uhum. a gente não sabe para onde ir, né? É legal. Verdade. Você começa falando ali mansinho, a gente vai ouvindo, daqui a pouco a gente entrou na história do que você está falando. E é muito legal de consumir, porque são papos funcionais, são papos É. interessantes e que ajudam muita gente. E o intuito do podcast Arte da Mata aqui é principalmente ser um podcast educacional. Perfeito. Por isso que a gente traz os paisagistas e ao invés da gente ficar falando muito sobre assuntos de histórias que aconteceram e tal, a gente prefere sempre puxar na informação Mais técnica, né? mais técnica para passar para quem está do outro lado ter conteúdo relevante, importante, de Perfeito. forma gratuita, né? Para conseguir atuar bem, né? Enfim. Uhum. E aí eu vi o perfil da Lilian, eu falei, pô, ia ser muito legal ela estar aqui como condutora, por isso eu convidei ela aqui Obrigada. para ajudar vocês também. E sigam o perfil dela, que às vezes ela faz lives muito legais aí também, para você consumir, tá? Lilian Casagrande, Paisagismo, Sem vai underline. estar sem underline, e vai estar aqui na descrição também para vocês. Agora eu já queria mostrar uma coisa, gente, para você ver como a pessoa é profissional. Todo mundo que vive mesmo o negócio, a cabeça borbulha de ideias, de vontade de fazer coisas diferentes, de ajudar. E olha só, quando a gente já sabe que é profissional e a pessoa ainda te surpreende. Olha aqui, com que ela chegou aqui como presente pra gente, né? Que tem até no site dela, aqui da Patrícia Foroni, da Oficina do Paisagista. Um manual, né? Que você pode ter lá, instruções de plantio e cuidados pós-transplante. E é ilustradíssimo, gente. Olha isso. Tem o passo a passo, né, com desenhinhos explicando para você evitar vários erros. Então isso aqui, gente, é muito importante e o pessoal consegue no teu site, né? Consegue, ou site, ou pode pedir pelo Pedir lá pelo WhatsApp. e-mail, a gente distribui no farol, a gente faz qualquer negócio. Mas deixa o pessoal leia, pelo amor de Tem Deus. que ler, gente. Porque isso ajuda todo mundo, né? Super. O cliente, o paisagista, o Sim. produtor, o trabalho funcionar mais rápido, diminuir custos. Sim. Uhum. É justamente para a gente atingir o nosso objetivo, o nosso alvo e ter aí 99,9999% de sucesso no transplante das plantas de grande porte. Legal. Você quer Essa comentar ideia. alguma coisa sobre esse manual ou Não, específico? eu acho que uma das pontas até a gente deixa aqui amarelinho, né? Que aqui nessa parte a gente frisa, pintou aqui em amarelo e em vermelho, que é uma questão que é uma grande discussão. E as pessoas têm
pensamentos diferentes, né? Aqui a gente coloca nesse 8, não retirar a estopa nem o sisal do torrão, tá? Todo mundo, assim, é sempre uma grande discussão. Ai, não, porque eu vou deixar com a estopa, porque a planta não vai se desenvolver, porque vai retardar o crescimento, porque a planta vai ficar parada, estagnada, que vai atrapalhar. Nada disso. Mito? Mito, mito. Essa estopa que a gente usa é uma estopa Não é 100%, qualquer uma. Biodegradável. não é qualquer uma, né? É uma estopa Exato. 100% biodegradável. Ela em 2 meses ela está absolutamente incorporada ao Muito solo. rápido. O sisal também está incorporado. E por que que a gente pede para não tirar a estopa? Por alguns motivos cruciais. A estopa ela serve como uma grande proteção para o torrão, né? Então ela Mecânica. mecânica, né? Ela é Uhum. uma protetora ali. Então o torrão é um coração da planta. Então você precisa estar com ele íntegro. Então ela mantém a integridade. O Uhum. torrão e o tronco eles têm que ser uma coisa só. Eles não podem ser coisas separadas. Então com esse torrão que a gente faz, que é super bem feitinho, que a gente tem todo o cuidado da amarração, é uma amarração manual, é como se fosse tipo Um crochê. um crochê ali, mais ou menos isso. É para manter essa integridade, não só na parte do transporte, quanto na hora que chega e vai fazer o plantio. Se por algum motivo no transporte houve alguma movimentação, chacoalhou, porque é normal, porque um caminhão grande tá com outras plantas, né? A planta do lado pode dar uma escorregada, dar uma batidinha naquele torrão, né? Pode haver essa movimentação do torrão. Essa estopa, ela sustenta aquilo. No momento que você tira, né? Você pode correr o risco de esfarelar algum pedaço do torrão. Então você compromete a integridade dele. Outra coisa que também é um problema, às vezes as pessoas deixam para plantar, fazer o berço na hora e veem que tem cano aqui e cano aqui. E o torrão que era 80 por ela quer 80, cortar. ela quer cortar Ai, a meu estopa para reduzir o torrão. Não Entendi. faça isso, pelo amor Nunca de pode Deus. mexer no torrão de jeito Não nenhum. faça, é sagrado. O torrão é sagrado. O torrão chegou, por isso que a gente passa com antecedência as medidas, para justamente você já se programar, já se planejar. Não, é um torrão de 90 por 90, o espaço que eu vou ter que ter é pelo menos 1 por 1. É isso, eu vou Muito ter que ter isso contrário, lá. você não consegue adaptar, tipo, ó, Patrícia, desculpa, o pessoal da obra só deixou 80, o que que eu faço? Agora Não dá. não dá. Tá. Tá? A não ser que você chegue antes pra gente e fale assim, olha, eu tenho um espaço limitado, meu espaço é de 70 por 70. Você faz um torrão de 65 por 65? Tá. Podemos fazer. Mas a gente tem que fazer isso antes de preparar a planta, Tá, lá então, no mas viveiro. no preparo dá pra eu te pedir. Dá, você faz. dá. Mas depois que a gente preparou, Aí tá dá uma pronto, não dá. reserva. Então, não tira o sisal, não tira a estopa da planta, deixa lá, pelo amor de Deus, que vai proteger, né, e vai criar toda essa prevenção, enfim, e a planta vai prosperar. Então, há um mito. As pessoas falam, não, mas eu vou tirar porque não vai É que não é só decompor. mito. Eu já vi para fora da terra, assim, estopa de plástico, né? Então, por isso que eu falei, não é tá. qualquer uma. Você tem que ser muito cuidadoso na hora de Depende a da gente, de estopa. paisagista. Uhum. É uma coisa é ela falar, porque todos os dela Sim. vão São biodegradáveis ok. e tal. Sim, Mas a gente comprando, o cliente não pode achar que ele pode deixar qualquer material ali, né? sim. Então você tem que avaliar o que é. Mas sempre que a gente de novo, fala, pergunte para o a gente, produtor. por favor, gente, não tire a estopa e o sisal, porque Inclusive, vão você não dá proteger. garantia se tirar, Não né? dou garantia. Porque tem isso também, para quem não sabe, os fornecedores às vezes dão ou não dão garantias de acordo com algumas situações que acontecem. Né? Exatamente. Plantio, Quais são as situações né? que você dá garantia e que você não dá garantia? Uma delas que também, começando do ponto principal, que a logística também é muito importante, né? Se não for feito com um parceiro nosso, porque os nossos parceiros foram treinados durante anos e anos, e eles sabem como manusear, como transportar, como acomodar. É muito delicado transplantar e plantar uma árvore, né? Não é qualquer manipulador de Munk, né? Qualquer rapaz que manuseia Munk que consegue fazer esse plantio. Tanto pelo peso, porque você tem ali uma gravidade agindo entre um tronco e um torrão. Então, você tem um peso distribuído de forma que não é uniforme. Então, ele tem que saber muito bem a pega, Onde pegar do onde tronco? pegar, Uhum. né? Então, você tem que ter toda essa segurança de onde que esse rapaz do Munk vai pegar essa planta para colocar, tirar do caminhão e colocar no berço certinho. Colocar na vertical, colocar no prumo. Entendeu? Uhum. Então, esse jogo, esse lance de você fazer essa Tem movimentação, bastante técnica. tem que ter muita técnica. Uhum. Você não pode descascar o tronco, como a própria Lilian falou. Se a cinta escorrega e descasca o tronco,
você Matou. perde a planta, né? Então, ou seja, uma planta de 20 anos, numa questão de retirar de cima do caminhão e colocar num berço, Você pode você perder pode ela. perder a planta. 20 anos. 20 anos. Se a cinta não for Nossa. bem presa, se aquela cinta escorregar e aquele torrão bater no chão, trinca, se estoura, você perde a planta, tá? Sim. E transportes mal adaptados no sentido de mal dimensionados, tá? Então, por exemplo, outro dia chegou uma pessoa para pegar um tataré de 2 toneladas com uma carretinha de moto. Tá brincando. Meu Deus. Não, te juro. Era uma caminhonete com uma carretinha de moto. Como assim, Um tataré que tem uma gente? copa, que é do tamanho dessa sala. Aqui deve ter uns 4 metros, mas Aham, já por aí. 4x4. Era colocar o torrão em cima da carretinha e o tataré ir balançando atrás. Não dá, né? Não Que tem condição. absurdo. Então, assim, a logística, qual o tipo de caminhão, qual o tamanho da planta, Uhum. tem que ir com sombrite, tem que viajar com sombrite, tem que apoiar com pneu. O Então, vento é um problema também para algumas também, espécies, né? tudo isso aqui a gente coloca, a gente deixa bem Proteção de escrito, a copa, gente né? fala para as pessoas, né? Mas muitas vezes lê, mas não lê nada, né? Só senta, Vai. Vai pra só gaveta. deita em cima, né? Põe no bolso e vai. Então é muito importante. Assim, na questão, se for uma logística mal feita, a gente não dá garantia. Entendi. Se Tem que ser retirar com um estopa- parceiro ou Não, que não você necessariamente. Mas vocês têm que confiar na empresa que Ou a faz. gente orienta, né? A Tá. gente orienta, o caminhão chega e os nossos colaboradores da oficina ajudam a colocar em cima. Se há Uhum. alguma discrepância, alguma irregularidade, a gente já breca na hora. Já fala assim, Entendi. não, assim não vai. Ah, você Ou já você- vem ali na hora. Na hora, fala assim, ou você Uhum. arruma um outro frete, um outro caminhão, ou com esse transporte A a gente planta não vai não dar vai sair garantia. daqui, Ah, entendeu? Né? Ou se você quiser que ela saia daqui, é só sobre Risco é seu. conta e risco, né? E é uma coisa que a gente gosta, porque a gente não quer ver que o negócio... problema acontecendo, né? A gente sabe que aquilo vai dar errado, não vai dar certo. Uhum. Outra questão, a estopa e o sisal, se arrancar também a gente não dá Não dá garantia. garantia. Se não Cortar tiver o irrigação, né, Irrigação. também. E o que a gente tem visto acontecer também com muita frequência, que as pessoas também não estão prestando atenção, os paisagistas de forma geral, você finaliza a obra, entrega o jardim, tem o proprietário, tem o jardineiro, não necessariamente tem um agrônomo acompanhando, que seria o ideal que tivesse. As pragas atacam, né? A broca ataca. E aí aquela broca ou aquela praga consome a planta, mata a planta. Eu falo assim, ai, olha, a planta apareceu assim, morta. Apareceu assim, morta. Aconteceu. Então, Geralmente né? é de um dia pro outro, né? Então, sabe, aquele Mistério negócio tá da- comendo, é. tá comendo, tá comendo, tá avisando. Mas não houve um acompanhamento, não houve uma vigilância, não houve uma observação, porque a gente fala que a planta não é um objeto. Uhum. A planta é um ser vivo. Então, você tem que ter todo esse cuidado com ela. Na hora que você compra uma planta, né? As pessoas, elas esquecem. Elas acham que elas estão comprando, sei lá, uma caneta, um abajur, não sei o que passa. Mas ela vai precisar daquele cuidado, né? Assim como um pet, um cachorro, que você precisa da água, da Do comida, olhar, né? Por isso que eu vacinar, falei que é de um dia pro outro. vermifugar. Porque eles fazem de loucos, Se ele né? começou, o cachorro ficar com dor de barriga, você vai ter que dar um remédio, né? Então, você precisa ficar atento aos sinais. É. Ela dá os sinais pra Ela dá. gente. Só que você tem que olhar. As pessoas passam despercebido, É. passa, de repente, pum, secou. É. Ah, morreu. Ontem, não sei o que aconteceu. Não sei o que Aham. aconteceu. Então, as pragas também. Então, praga também a gente não dá, porque é uma coisa que foge É. do nosso controle. Sim. A partir do momento que ele saiu do viveiro, É uma a gente- coisa o local. ambiente externo a gente não consegue controlar. Uhum. Mas no geral, tirando isso, vocês dão uma garantia Sim, a gente Sim. dá uma garantia de 90 dias, são 3 meses, que é tempo mais que o suficiente. pra saber. Para o que- mostrar se a árvore rebrotou, não rebrotou, se ela se adaptou, se ela não se adaptou. Então, é Uhum. tempo mais do que suficiente para poder fazer esse acompanhamento. Se a árvore não tem a adaptação, ela logo de cara ela já mostra, né? Que aí a folha ela murcha, ela demora para vir com aquela rebrota, fica patinando ali. Mas se a árvore rebrotou e já começou a vir com aquelas folhas viçosas, fluorescentes e tal, e depois de 2 meses morre, foi algum erro, ou alguma falta de água, ou algum excesso de água embaixo, enfim. Uhum. Algum outro alguma coisa externa que acabou levando aquele resultado. E a equipe do plantio, vocês também têm para ajudar os paisagistas? Não. A gente tem parceiros que fazem,
tá? A gente indica e eles passam um orçamento que são pessoas que já estão acostumadas a trabalhar com a gente, né? Uhum. Mas não é obrigatório, né? Uhum. A gente deixa à Não, é vontade porque para às cada vezes o um. paisagista precisa, Sim, justamente sim, por sim, isso, porque é uma sim, coisa mais específica, às vezes a sim. equipe dele, ele sabe que não dá conta, Aham, né? E Aham. ele quer sim, um... sim, Principalmente paisagistas que estão Uhum. começando e sim. não pegam projetos muito grandes ainda. Às vezes É. pintou um projeto grande que vai colocar uma árvore de grande porte. A pessoa fala: "Ah, meu Deus, socorro! E agora? Mão de obra A para gente até isso?" daria preferência se as Exatamente. pessoas conseguissem fazer o plantio de grande porte com a gente. Pra Tá. gente justamente, né, Garantir assegurar que. É. de que tudo isso que a gente está falando vai acontecer, Uhum. né? Mas nem sempre é É assim, possível, né? né? Sim. E pessoas que de outras regiões, que vocês estão aqui no interior de São Paulo, né? Uhum. Qual que é a cidade? Boituva. Boituva. E de outros estados, se elas quiserem comprar as espécies de vocês, como é que funciona essa parte de logística? E Tá? se tem algum custo extra de, sei lá, atravessar estados, tem algumas taxas, alguma coisa desse tipo? Tem. A gente faz entrega para o Brasil inteiro, né? De norte a sul, do Brasil. Claro que tem algumas exigências, né? Algumas burocracias. Mas o que acaba, às vezes, limitando muito essa questão da venda para outros estados é o custo da logística. É. Que Uhum. acaba, às vezes, ficando muito salgado. Então, a pessoa tem que comprar uma quantidade muito grande Para valer para a pena. diluir na Uhum. carga e compensar, e vale a pena. Ou naquele lugar que ela mora, realmente ela não vai ter. Então, ela Comprar tem de que comprar, fora. ela tem que arcar com aquele custo daquele frete. Quando você manda para fora, tem um documento chamado manifesto de carga, que você precisa, normalmente ou a pessoa faz isso, ou o pessoal da transportadora faz isso. Normalmente o pessoal que são os nossos parceiros de carreta fazem isso, eles já sabem todo o trâmite, passo a passo, que é um Uhum. processo meio chatinho. Então, manifesto de carga, você já tem que dizer tudo que você está levando, porque quando você vai passar na fronteira entre estados, você precisa estar com esse documento em Para mostrar para ordem. uma Uma fiscalização. fiscalização, com o imposto recolhido e tudo mais. Então, é importante. Uhum. Se você for sem isso, você pode ficar parado, tomar uma multa e não conseguir dar sequência na viagem. Uhum. É um É uma- processo que a transportadora consegue fazer rápido ou ela depende de alguma Normalmente eles pedem uns 3, 4 dias para para fazer? fazer isso. Então, Ah, aí você gera uma nota fiscal, ele já entra com essa solicitação nesse manifesto e uhum, já deixa tudo a documentação pronta para poder seguir uhum. viagem. Eu perguntei assim para saber quanto tempo que a pessoa quer comprar árvores de grande porte aí de vocês, só que ela é de outra região, ela ainda precisa ter a mais por conta de documentação, que Acho que às uma vezes pode semana é demorar. um É período um bom. bem razoável para a gente poder se organizar com essa documentação. Ah, é legal. E você consegue fácil o frete? Porque uma vez eu tava vendo o frete da Bahia para o Maranhão e tava muito difícil de conseguir, porque a questão é, eles vão com a carga, mas aí eles voltam sem carga. Sim, E isso, Hum, inclusive, é uma coisa que encarece, né? muito, muito. Então tava muito difícil de conseguir. E como é que não sei o quanto de Que experiência se você fizer a já carga, teve de eles mandar chamam de para muito carga de longe, retorno, né? É, Se você não tiver a carga de retorno, eles vão cobrar o preço cheio sem é. dividir para outra pessoa. Então, se a pessoa tiver muito, muito interesse em comprar, ela vai pagar, né? uhum, Mas, assim, a gente tem vários parceiros, né? Várias empresas transportadoras que elas fazem que elas têm já Já essas estão rotas. acostumados. Então. Que elas têm essas rotas. Às vezes não casa, né? Ou às vezes, Uhum. não, putz, só daqui um mês e meio, tem uma pessoa Então, que não vai. é só essa semana e pouco. uhum, Já tem esse É. planejamento, por isso que eu falei. Se a aham, pessoa não essa eu tiver, sabia. não tiver Já passei por a essa. intenção de arcar, né, de desembolsar ali, É, né, os seus 15, 20 mil reais, que era é 15 salgado, mil. aham, você paga ou você espera, né? Espera uhum. ter um retorno para poder diluir o valor. Ah, então o ideal mesmo é se planejar com bastante Bastante antecedência. antecedência, né? Que aí você economiza o Com dinheiro do seu certeza. cliente, né? Ou ele fica mais Lógico. viável para ele também. Uma dúvida que eu tenho é sobre escora de plantas, árvores. Principalmente eu já vi algumas árvores que elas são muito verticais, Tá. né? Então a copa não é tão, né, Tão ampla. tão ampla, mas ela é muito alta, muito vertical. E também com palmeiras, né? Que são palmeiras altas e eu vejo às vezes pós-plantio, eles colocam umas escoras, até colocam um tecido em volta Sim, do do tronco para tronco para proteger. proteger. Isso. Isso, quando que há essa necessidade de fazer escora em uma determinada espécie? Então, isso é muito relativo. Você já viu alguma vez passando na estrada ou parado na estrada aqueles caminhões vendo palmeira imperial?
com um tronquinho Faz. desse tamanho, assim. Nunca vi. Um torrãozinho, ó, um Não. tronco Não. aqui e um torrão assim. O torrão é do tamanho do tronco da coitada, Nossa né? senhora. Eles colocam 20 palmeiras assim e o torrão assim, né? E a palmeira ali. Então ela não tem base de sustentação, né? Você não tem uma base, você não tem ali um bloco que sustenta peso. ela, um peso, né? Uhum. E o que acontece? Ele provavelmente vai ter que escorar essa palmeira, porque ele vira um João Bobo ali, dependendo da altura, Do vento, dependendo né? se venta muito, não venta. Então, se ele não compactar bem ali aquela terra que ele vai plantar, pilar aquela terra para deixar fazer, né, criar um torrão para ela que ela não tem, né, a coitada não tem, né, e criar essa massa para ela poder se sustentar, ele precisa escorar essa planta, porque senão corre o risco de cair, de tombar e dependendo do lugar que ela tá, machucar alguém, quebrar uma edificação, né? No nosso caso, a gente faz os torrões muito grandes, né? São bem grandes, são bem pesados. Então ela tem uma base ali estável, bem disponível para ela. Quando que vai precisar estaquear? A não ser que seja um lugar que vente bastante, ou que seja uma palmeira muito, muito alta, sei lá, de 12, 14 metros, que esteja perto de uma casa. Porque você corre o risco de pegar esses tufões, tem dado alguns ventos bem Verdade. fora do comum. Para não correr o risco, você faz a sustentação dessa planta. Uhum. E a gente fala, não tire essa escora antes de 7 meses. Ah, é? Tudo Não isso? tire antes de 7 meses. Nossa, Mantenha. o cliente vai ficar louco. Que ele vai falar, nossa, tá feio até Pois agora. é assim mesmo. Fala assim, olha, antes de 7 meses, porque você espera 20 anos ela chegar nesse ponto. É. E algumas de grande porte, quando você está no começo da obra, se elas forem longe da construção, dá para você entrar antes com elas. E, inclusive, às vezes é até melhor pela logística da obra, de Sim, do barreiras. tempo da obra. Não, e de barreiras no meio da obra, né? Porque como que você chega com a planta no lugar onde ela tem que Sim, ficar? sim. Porque eu não sei se a gente vai entrar nisso aí também. Podemos depois, porque entrar isso é também, muito- a logística. Mas assim, já ouvi casos, por exemplo, de gente, principalmente paisagista novo não sabe, às vezes até alguns com tempo de profissão, já ouvi histórias de gente que teve que destruir um pedaço de um muro de divisa com o vizinho, sei lá, não lembro o que que foi. Não, nem era só um muro mesmo, para passar a planta Tá. e construir de novo, porque justamente não Já tinha bloqueado o mais por onde acesso. passar. Exatamente. Então, assim, quais desafios você já encontrou nesse sentido de dificuldade de acesso? O que que você recomenda para o pessoal? O que que você dá de dica? Porque a gente busca já fazer essa análise Sim, na sim. hora do projeto. Sim, Nem sempre dá, mas a gente faz esse. Até porque às vezes a gente sabe que o caminhão não vai entrar na rua, por exemplo. sim. É outra preocupação que tem que ter. Que uma pessoa nova de profissão não sabe. Eu já tive nesse momento que eu fui Aham. descobrindo, né? Eu fui ouvindo as pessoas falando. Então, o que você puder Às vezes dar o de caminhão entra dica também em nesse- condomínios pelo lote de trás da casa, onde não tem Então, nada. também é que você tem que passar pela casa do Uhum. vizinho, porque você tem o risco da palmeira cair no vizinho. Meu Deus do enfim, céu. bem delicado. Essa é uma questão delicada, mas é muito importante até para a pessoa quando ela vai escolher a planta. É isso que a Também. gente fala, né? A gente não simplesmente vende a planta. A pessoa chega com uma necessidade, a gente fala assim, mas aonde você vai colocar essa planta? Você tem um acesso? A gente é bem chato mesmo, assim, a gente é bem Chega a questionador. visitar a obra? Não, normalmente a gente pede vídeo e foto. Tá. Tá? Tá. Mas, por exemplo, a pessoa pede uma planta muito, muito grande, tem que ser de carreta. Não tem acesso, o caminhão não pode circular no condomínio, carreta. A carreta não manobra, entendeu? Então, assim, são vários Não complicadores. sobra, às vezes, né? Geladeira. Ou a ladeira é muito íngreme, o acesso é ruim. Então, são vários pontos. Ou a pessoa fala assim, não, eu quero colocar uma plantinha ali, só que ela não sabe que aquela planta que ela escolheu pesa quase 1 tonelada. E aí tem degrau, né? Às vezes tem Também degrau. degrau. Você não consegue com Nossa. um carrinho de 4 rodas. Então, a gente sempre, antes da gente fechar, a gente você não chega lá e compra e, ó, tchau, aqui esse é o boleto, tchau. Existe uma análise. Não, a gente sempre fala assim, não, mas aonde você vai plantar? Qual que é o lugar? Qual que é o acesso? Se a gente não puder ir, a gente indica o nosso parceiro para fazer uma visita técnica, que é o rapaz do frete. Legal. Aí ele faz, para você minimizar ao máximo os riscos. Porque a partir do momento que a planta saiu do viveiro e foi para casa do cliente, você precisa plantar. Aquilo precisa ser viável, entendeu? Você não pode achar que vai dar certo. Você precisa ter certeza que aquilo vai acontecer, né? O papel, ele aceita tudo, né? Na prática, não. Então, você precisa se cercar. Então, se a gente não consegue analisar por um vídeo ou por uma foto, a gente Tem sempre que ir fala, lá. olha, a gente vai indicar para você, o nosso parceiro, se você quiser, né? Se der tudo certo, ele pode ir sem custo, ele faz uma visita para você e já vê esse acesso e a viabilidade do plantio. Mas no geral,
importantíssimo a pessoa fazer um vídeo entrando pelo acesso, por onde vai entrar a planta, ou Qual o caminho, mostrando, qual que é a largura, vizinhança, vizinhança. a rua Muitas vezes na o terreno frente. do lado, até parece que é um terreno livre, mas tem um monte daquelas Ah, é. cortes Ah, então o putz. caminhão não Cheio de entra, coisa, né? entendeu? Filmar Às vezes vizinho. condomínio não deixa você entrar no Também. lote vizinho. É uma série são Isso. muitos fatores, muitos detalhes que O acabam horário de poder entrar, né? No que acabam condomínio. impedindo ou emperrando, né? Mas na hora que saiu do viveiro, você Tem fala que ser assim, tem plantado. que ser plantada. Não dá pra voltar pra trás, entendeu? Uhum. Saiu do berço, tem que ir pro outro berço. Já aconteceu algum problema? Já deve ter acontecido vários, né? Mas conta aí algum caso que aconteceu, não precisa citar nomes, É. mas algum caso que aconteceu um problema muito grande na hora de uma implantação. Olha, problema em si de não dá pra plantar? Não, porque a gente, no fim, a gente sempre Sempre? resolve o perrengue. Hum, A gente sempre resolve o perrengue. São perrengues pesados, mas a gente sempre resolve. contam aí. Que foi uma grande dificuldade, né? Inclusive, quem fez toda a parte de acompanhamento, o Paulo que faz a parte de acompanhamento e plantio, quando são esses projetos aí mais mirabolantes dos paisagistas e às vezes precisa de um suporte extra devido à dificuldade, foi o plantio de 12 rodas de fogo. Roda de fogo é aquela árvore colunar linda, né? Só que elas tinham de 14 a 15 metros de altura, saindo de Boituva, vindo para ser plantadas aqui na Pamplona, aqui em São Paulo, com carreta e munque. Ou seja, a gente teve que interditar uma parte da Pamplona para fazer essa operação. Detalhe, quando você vai fazer o plantio, principalmente nas áreas mais urbanas, vocês têm sempre que prestar atenção na fiação aérea. Sempre. Uma fiação baixa, de 5 metros. Putz. Então você tinha que praticamente. A sorte é que realmente o rapaz que fazia o operador do Munk, ele era muito, muito bom. Ele era muito, muito bom. Ele era muito especialista no que ele fazia. Então ele foi assim um mágico, a gente pode dizer. Porque você não pode desligar a rede de alta tensão, Uhum. né? E se você encosta na rede de alta tensão, Você todo mundo morreu, morre. Ah! Que beleza! Entendeu? Então, assim, uma operação de pouco risco. Meu Deus. Só com 12 árvores que precisavam ser implantadas no sábado, porque a gente só tinha bloqueado a Pamplona no sábado, né? Então, era toda aquela operação de DSV, bloqueio, Nossa, todo é caro pra aquele bloquear, né? Uma transtorno, rua. todo aquele transtorno. Tirar elas da carreta, então teve que fazer a baldeação da carreta do Munk para a calçada, deitada, passá-las por baixo da rede de alta tensão e ele com a movimentação do cabo do Munk erguer essas 12 árvores Pra plantar. para plantar lá. Muito bom que tinha espaço, né? O Entre Paulo a ficou rede uns 10 dias sem dormir. E aí, Paulo? A cara do Paulo. Uns 10 dias sem dormir, ficou tendo pesadelo, que tava tomando choque. Não é fácil, gente. Deputado. Não, e o pior, como era muito estreita a calçada, o muro do prédio era aqui, a calçada era estreita, né? E a fiação já era logo aqui. Então você não tinha muita área de manobra da copa Pra levantar. para É levantar. isso que eu falei, então ele conseguiu um. Teve que levantar com as copas fechadas, porque se levantasse com a copa aberta, ia Amarrou, bater, então, a copa inteira. tava fechada. Teve que voltar na semana seguinte, para alegria dele, arrumar uma escada especial com um bastão enorme, fabricar uma ferramenta com uma foice grande na ponta para poder subir cortar. e tirar, Pô. cortar todas as cordas das árvores. Todas as cordas. Desafio, hein? Ah, essa Meu foi. Deus. Essa foi para nunca mais fazer obra desse tipo. Uma vez e nunca É uma mais. vida, né? Chega. Caramba, meu. Chega. Foi Eu um lembro o desafio. Abud veio aqui, ele tava falando sobre o Abud e o... Quem mais que veio falar? Agora eu não me lembro. Osvaldo? Ah, o Osvaldo. É. O Osvaldo tava falando do projeto que eles fizeram ali na... Como é o nome daquele edifício mesmo? Cidade de Matarazzo. Cidade de Matarazzo, isso. Pra içar as plantas, pra plantar lá em cima, que foi um Também. guindaste gigantesco, tiveram que parar também a rua. E aí tem que ter um planejamento vezes, né? várias vezes, um planejamento antes, e tem um custo altíssimo. Sim, Aí sim. vai lá, Essa ó, cara. E só de madrugada, porque a Itapeva ali é bem movimentada, né? aí vai a engenharia de Sim. trânsito de São Paulo ver como que eles vão desviar ali, né, o trânsito para ir por outras ruas. É tudo É um uma caos. estratégia. É um caos.
Que loucura, né? É um estresse generalizado, assim, porque todo mundo quer que aquilo acabe o mais rápido possível, mas você tem que Um ser custo calmo ao altíssimo. mesmo tempo, né? Um Porque você custo não pode alto. cometer erro, Você não buscar pode, produto. é muito minucioso ali o trabalho. Muito Caramba. delicado. Uma outra coisa que eu vejo assim, vi, né, algumas vezes, paisagistas fazendo na implantação, alguns, quando vão plantar palmeiras, de cortar, né, um pouco da Ah, é copa. verdade. Sim. Eu aprendi isso em curso, inclusive. É. Que era pra deixar uma folha e meia, um negócio assim. A gente faz essa recomendação, é muito importante, sim, isso é válido, com as palmeiras que têm folhas longas. As palmeiras de folha curta, tipo Elegans, Carpentaria, Veitia, você não precisa fazer isso. Mas uma palmeira imperial, que tem uma folha muito ampla, né, você tem uma desidratação de qualquer forma na hora do transplante. Então, se você corta, você dá uma protegida, tanto no palmito quanto na copa. Você não precisa daquela folhona. Uhum. Você corre o risco. Desculpa. Por exemplo, uma palmeira, a Xantofênix Alexandria, comprida, se você deixa aquelas folhas que são de quase 5, 6 metros de abertura, se você mantém aquele peso cedendo, você corre o risco de entortar o palmito. Ai, putz, aí perdeu a Aí palmeira. perde a palmeira. Ela deita o palmito. Nossa. Ela deita o palmito. Então depende do porte, lógico. Você pegar uma palmeira de 3, 4 metros de altura, não tem essa Tranquilo. necessidade. Mas você pega uma palmeira grande, que ela depende da sustentação e as folhas lá em cima vão fazer esse peso para ela, você corta metade das folhas, sim. Palmeira pescoço marrom, palmeira imperial, Archantofênix, todas elas de folhas abundantes e compridas, você pode cortar. Aliás, deve cortar, é o recomendado. A gente As podia- pessoas não gostam, né? Elas falam assim, ai, mas vai Ai, ficar feio, tão não faça linda. isso, tá tão... Ai, que justo. Que nem tira folha de árvore, né? Que a gente fala, pelo amor de Deus, a gente tira a folha da árvore pra diminuir a área. Ai, mas ela veio com a copa tão linda, tão rejo, tá tão Dá bonita. dó. É assim que eu quero. Eu falo assim, tá bom, ela vai ficar assim daqui 2 meses. Aguenta o coração, por favor, mas tira as folhas agora. Pro próprio bem da planta, que ela vai se recuperar com muito mais força, entendeu? E como que é essa poda aí? Você tira quanto das folhas pra A ela? gente pede pra tirar pelo menos 70%. É muita coisa. A árvore chega linda, você deixa ela depinadinha. Dá dó. É isso mesmo. Deus. É isso mesmo. Então, o que a gente recomenda? A árvore chegou no local, você tirou de cima do caminhão, né? Colocou no chão para você acomodar, já tira, já faz a desfolha dela e corta as ponteiras. A gente sempre recomenda cortar de 50 a 1 metro aí. Também pontas. depende do tamanho, da proporção da árvore, né? Uhum. Se for uma árvore de 6, 7 metros, pode cortar 1 metro, 1 metro e meio. Se for uma árvore de 3, 4 metros, tira 50 centímetros. Uhum. Que ajuda também, ela deixa ela mais... ela dá vigorosa, ela dá mais força Entendi. para a planta para rebrotar e vir com as folhas novas, Isso é pra quê? Pra ela não transpirar e perder água? não perder água. Ah, Porque a gente quer que nesse momento ela concentre a sua atenção e a sua energia nas raízes e não nas folhas. uhum. Se você, né, se você deixa essa competição, ela não vai ter energia suficiente para soltar a raiz lá embaixo, né, como ela poderia, né, perdendo esse tempo, né, despendendo essa energia aqui no tronco, nas folhas, fazendo a evaporação, a fotossíntese e tudo mais. Ela uma demoraria energia muito desperdiçada. mais pra Entendi. ficar Exatamente. bonita, estável. É. Enfim. Em 5 dias ela começa a rebrotar. Nossa, É rápido. É assim, rapidinho. rapidão. Nossa, se deixar, eu fico perguntando coisas aqui até ao infinito. Porque eu tenho muitas dúvidas. Por exemplo, A gente não sente a hora passar aqui. Não, eu estou aqui de prova viva. Você nunca teve essa experiência. É diferente. vamos fazer o seguinte, vamos abrir para o pessoal tirar dúvidas? Pessoal, mandem aí as suas dúvidas no chat, que a gente vai passar algumas aqui para a Patrícia. Não vamos passar todas se tiverem muitas, mas depois você pode tirar direto com ela. E a gente vai pegar algumas aqui para passar direto. Mas enquanto o pessoal vão deixando as dúvidas lá, daqui a pouco a gente vai ler, já que você falou de raiz, de enraizamento, existem alguns adubos que a gente vê por aí que eles prometem ter uma força maior focada no enraizamento. Certo. Você indica esses Super. adubos pós-plantio? Super. E qual que seria um adubo legal, assim, para utilizar de... A gente tem um que a gente usa, é um enraizador. Não pode falar marca, né? Mas ela pode falar a composição. Fala com mais ou menos o que ele ajuda.
a composição mais ou menos assim. É, pelo menos a gente procura. Ó, algumas coisas que são regrinhas básicas, que a gente fala que é a matemática que funciona, tá? No plantio, para você ajudar a planta a rebrotar mais rápido. É o uso do hidrogel, o uso do calcário dolomítico, o enraizador e um enxofre. Isso aí funciona bem. Mas Pra todo mim. todo Enraizador. enraizador vai ter o nome de enraizador, né? Não é Sim, um adubo que sim, você sim. tem Não, que- não, tem um enraizador. Uhum. Exatamente. Ficou mais fácil, Isso, então, pro pronto. pessoal. Aí. Show. Resolvido? Faz essa mistura, Uhum. né, que as árvores vão agradecer e vão reagir muito bem. O no calcário transplante. dolomítico que você fala para fazer a calagem, né? Sim, Do sim. solo. É Uhum. importante porque ele deixa ele mais básico e ajuda na absorção desses nutrientes. A planta vai absorver melhor, Ai, legal. para tirar a acidez. Temos dúvidas? Temos? Ele vai falar a dúvida, mas Tá. quem tá do outro lado não escuta porque os microfones estão longe ali do Anderson. Tá. Depois a gente vai até solicitar um microfone pro Anderson acho participar aqui com a gente. Sim. A cara dele, não, por favor. Você já fala daí. Não precisa, né? Aí ele vai falar, e aí eu vou repetir, Tá bom. e vou repetir o nome, aí depois você responde, tá bom? Fechou, tá bom. Vamos lá. Eloiânia Lopes perguntou: como se chama a linda planta que ornamenta a página do site em nossa história? A Eloiânia Lopes. Lopes. Oi, Eloiânia. Perguntou qual é a linda planta que ilustra ali o site de vocês. Loiânia, muito obrigada pela pergunta. Eu vou ter que pegar aqui a ajuda, porque eu não lembro. Dos universitários. Vamos ver. Muito bem, Patrícia. Vamos pedir ajuda, que a memória aqui tá... Vamos ver aqui. Vamos ver qual que é. Ah, Aí tem vários. Aqui temos aqui tem várias. um monte. Acho que essa imagem talvez Deixa eu fique ver pra trocando. Aqui, ó. Ah, Será que é essa? pode ser. Ah, isso é uma primavera? É uma primavera. Aqui, na realidade, foi uma escultura que o meu sogro desenvolveu, né? Ele é engenheiro, ele se inspirou lá em Singapura e ele fez essa arte, né? Inclusive, todas essas artes aqui é tudo arte dele. Ele é um artista mesmo. Ainda bem que ele é um senhor inspirado, né? Graças a Deus. Obrigada, sogro. Então, ele fez essa estrutura e plantou dentro essa primavera, trepadeira para ela subir. Quando ela fica florida, fica esse vaso, a coisa mais linda. Gente, incrível. Foi rápido que interessante. pra crescer, Ela é assim, rápida. né? aí ela vai Legal. sendo conduzida ali dentro e Uma estratégia Exatamente. boa. flora ali em cima. Exatamente. Gente, que interessante. Vamos copiar, pessoal. O Sabe sogro. bastante gente. Só desce pra ver se não tem nenhuma outra É, planta, vamos né? ver, vamos ver. De repente, Mas acho que devia ser aquela. assim, 50 que era mais alqueires. diferente. Vocês são os maiores produtores de árvores e Na realidade, em relação quantidade, diversidade, a gente diz que acho que em questão de área, né? de área? E quantidade também. A gente tem mais de 80 mil plantas de grande porte. Nossa Eu senhora. acho que no porte mesmo que a gente produz, que são plantas. A gente não tem muita planta da AP 3, 4, né? Uhum, Plantas para APP, compensação ambiental. uhum, Nosso foco é 100% o paisagismo. E uhum. o estético, a beleza. Então, acho que no porte que a gente tem de plantas para os jardins mais Vocês são os maiores. especiais, Já que você citou DAP também, tem muita gente que está começando e não sabe. Gente, é o diâmetro do altura tronco do peito. na altura do peito. Então você fica, né, não vai ficar de joelho, né? Mas existe, não existe uma medida padrão. Você fica Não, ali isso de não- pé entre do lado algo da entre árvore, 1,20 m e 1,50 m. pega uma fita, né, métrica, coloca lá para você saber meio. o diâmetro, né? É 1,5 m mais ou menos? 1,5 m. 1,5 m a altura. tem algumas formas de medir o DAP, né? Você tem um paquímetro, que você mede, ele tem um dentinho assim, ele entra direitinho, você É. mede. Tem a trena, né, que é a mais arcaica. E se for na fita métrica, você tem que dividir por pi, aquela quantidade daquela circunferência, que é 3,14, que aí você vai ter o DAP exato. Então, tem essas três formas que você consegue O medir. paquímetro é o mais fácil de todos, É, né? Você compra, tem que ser um paquímetro grande, né? Eu acho que. tem. Eu acho que é Porque- mais fiel, porque você abraça mesmo, né, o Aham. tronco. A trena, você fica assim, meio aqui, meio ali, né? Uhum. Ele, como o tronco, ele é circular, Aham. cilíndrico, Você não tem a noção, você né? não, ele não é reto aqui. Então, você tem uma aproximação bem fiel, Uhum. Sim. lógico. Mas o paquímetro, ele é o Realmente. mais fiel. Legal. Eu vou aproveitar para tirar uma dúvida.
Que eu sei que é uma coisa que acontece com muita gente. Vocês já chegaram a perder planta porque, assim, ela já ficou grande demais e ninguém consegue transplantar? Não, Nunca aconteceu. não, não. Que bom. É, Eu já ouvi essa história olha, várias vezes, que é um risco, né, para o produtor. é muito complicado o transplante de plantas, assim, muito, muito grandes, por conta do tamanho do torrão que a gente tem que produzir, que a gente tem que... Tem que ser muito Tem que ser grande. muito grande. É. E a terra não dá sustentação, é difícil. Então, você tem que fazer, preparar aquele torrão, além de colocar todo o material, estopa, você tem que vir com uma tela, como se fosse uma tela de galinheiro, um aramado em torno dela, bem firme, bem tenso, para você poder sustentar na hora que você erguer e transportar, aquela terra não Caramba. ceder. A gente, né, Caramba. às vezes tem flamboyant de DAP 40, 6 metros de altura, que a gente tem que fazer torrão de quase 2 metros, 2 metros de largura, por 2 por 2 e 1 de profundidade. Então, o volume de terra é gigante, o peso daquela terra também. Sim. E quando você tira ela do chão, você cria uma tração, né? Então, você tem que estar com aquilo muito bem fixo, muito bem preso, para Uhum. poder fazer um transplante de segurança. Caramba. E também o caminhão que vai levar, ele tem que ser bem largo também, É, né? Sim. Isso que eu já vi que é o risco. Às vezes não É. tem caminhão que comporta a planta, Caraca. entendeu? Não É, tem. porque só loucura. o torrão da planta vai dar a carroceria, porque a carroceria é 2,40 Gente. 2,30 né, de largura. Então, é um torrão só e a planta lá, que Uhum. você consegue acomodar. Qual a maior árvore que vocês têm lá? Vocês sabem de cabeça? Olha, a maior que a gente tem, putz, é difícil, a gente tem árvores de 15, 18 metros de altura. Do viveiro, a gente tem, assim, do paisagismo do viveiro, tem árvores de até 25 metros de altura. Mas que a gente já transplantou, acho que a maior foi um alecrim de Campinas, que ele pesava acho que umas 12 toneladas, esse alecrim. Nossa. Era um alecrim de Senhora. 14 metros, ele tem a copa bem frondosa, ele é uma planta que pesa, ele é denso, né? Ele é bruto, ele é pesado. E a gente tinha que plantar no terreno ali na Fazenda Boa Vista e tinha que entrar pela lateral do vizinho para fazer o acesso, com um guindaste, porque não tinha como nenhum Munk, né? Consegue, ele não tem capacidade, não tem força para suportar isso. O problema é que fizeram os cortes do talude para fazer o plantio desse alecrim e o terreno não estava muito bem compactado. Ai, Então você desceu. colocava ele Putz. assim. E aí? Então, foi Aí um tinha que levantar parto. de novo. Não, foi o parto, porque assim, vira e mexe, assim, para você conseguir arrumar o prumo dele e estabilizar, era um sofrimento. Esse foi outro também que foi um perrengue, porque o corte, aquele ficou meio, né, um piso meio salada mista e não Nossa, dava sustentação, não tinha estrutura. O solo não tinha estrutura para suportar aquilo, que loucura. né? E você tem que abrir um berço de 3 metros de largura para colocar uma planta dessa. Nossa senhora. Vamos para mais uma dúvida do pessoal? TT da Silva. Hum? TT da Silva perguntou: quantos dias as árvores suportam ficar sem rega, caso o frete seja um destino longe? Quem perguntou? TT? TT da Silva. E aí, TT sempre tá por aí. A TT perguntou quantos dias a árvore consegue ficar sem rega, né? Isso, ela deu exemplo de 4 dias, por exemplo. Para um transporte de 4 dias? Não, é um transporte que seja longo, né? Longo, assim. Quanto tempo ela consegue ficar Tá. sem água? TT, muito obrigada também aí pela participação com a gente. O que a gente costuma fazer? Quando a viagem é muito longa, por exemplo, Recife, Mato Grosso, Porto Alegre, a gente já procura já envolver, já preparar o torrão da planta já com hidrogel, para justamente já manter ela hidratada por mais tempo. Então, esse é um procedimento que a gente sempre faz quando são viagens mais longas, para justamente já dar esse suporte para ela. 4, 5 dias, ok. A gente adora quando no meio do caminho começa a chover. A gente fala assim, tá chovendo. Ai, que bom que tá chovendo. Obrigado, São Pedro. Como que tá o tempo aí? Tá nublado, tá chovendo? Fala, ai, que bom, graças a Deus tá chovendo. O motorista Porque ajuda não muito. precisa fazer nada. Não, Ele só leva. Só caminha, leva, então. só leva. Mas, é claro, se pega um sol muito escaldante, a gente até pede para dar uma molhada, Tá. né? Por cima do sombrite para dar aquele suporte, né? Na Uhum. parte dos troncos, folhas, torrão. Porque a gente fez uma viagem de 49 árvores da China para Recife e é uma viagem longa e é calor. Então, é uma situação mais complicada, extrema. Uhum. Então, a gente, assim, o hidrogel sempre vai dar uma força ali, Uma vai ajuda. dar o suporte. Legal. Temos mais dúvidas? Temos sim.
A pessoa não se identificou aqui, mas perguntou sobre como regar uma planta de médio e grande porte na hora do transplante. Por cima ou por baixo? Também já ouvi isso. Deixa eu Deve só ser repetir essa a dúvida. dúvida. A pessoa não se identificou, né? É, Como regar uma árvore de grande porte Na hora do transplante. na hora do Por cima ou por transplante, baixo? por cima ou por baixo? Porque eu já vi história, Não, acho que foi do não Hotel entendi muito bem. Unique, Também. e eu não sei qual foi, não lembro quem contou essa história. Mas que era também, eram árvores de grande porte, É. e aí para dar garantia, que ninguém queria assumir, ninguém queria, e aí a pessoa que fez, eu não lembro quem fez, desculpa, não lembro. Mas ele falou, não, eu dou a garantia, a gente vai plantar, não vai morrer. E ele molhava não só o torrão, ele molhava em cima também, na copa. Ah, a copa? Tá. Para hidratar a Hum. copa. Então também foi uma coisa que eu tinha pensado aqui no meio e não tinha dado pra perguntar. Desculpa. Na realidade, como a gente pede para tirar as folhas, você não teria que por que molhar a copa, tá? Tá. Então a gente sempre reforça que o importante é você molhar embaixo, o espelho, o torrão, e manter o coroamento. Isso é outra coisa que as pessoas também não fazem. Toda vez que a gente vê já tem grama no caule da planta. Ai, Ai, Manter meu sem Deus. grama, Manter sem aquela faixa grama. de terra que Exatamente. fica. Em torno da Para a árvore. árvore poder receber o máximo de hidratação que ela puder naquele momento, né? Que é o Tá. momento crucial para ela. Entendi. E uma outra planta não puxa água pra ela. Por isso, tem exemplo, que as tá pessoas solo pegam, nu. fazem, plantam, aí quer já entregar o jardim lindo para o cliente. Porque eu entendo, o cliente também quer já ter o jardim lindo. Uhum. Só que esse processo da finalização do plantio, da planta de grande porte, tem que esperar aí uns 4 meses de maturação. Aí pega, planta um monte de guaimbê embaixo, aí planta um monte de Também Entendi. tem né? isso, né? Das próprias plantas. grama amendoim embaixo, aí planta, Nossa, aí fechou. olha aí, gente. Tá tudo dominado, ou seja, a planta que precisava receber não vai recebe. ter aquela água, Porque as outras vão porque as outras roubar estão água tudo. competindo, você cria uma competição, entendeu? Então você Entendi. precisa ter um coroamento ali, né, que a gente chama de vulcãozinho, né, que é um Uhum. espaço onde o espelho do torrão fique livre para receber o máximo de água possível. E quanto de espaço, mais ou menos, que precisa ter livre ali? Normalmente, quando a gente manda o torrão, vamos supor, se é um de 80 por 80, É mais ou menos esse espaço. exatamente. Não deixe o coroamento para fora desse espaço. Entendi. Por quê? Porque na hora que você planta, você vai preencher as laterais ou com substrato ou com uma terra mais leve. O que a água adora fazer? Correr para o lugar mais fácil. Uhum. Ela não vai correr para dentro, ela vai correr para fora, para onde é o substrato mais leve, onde está. Então não vai molhar o torrão, ela vai Vai escapar. Você vai ter um escapar. desperdício de água, você não vai hidratar a planta e você vai ter uma desidratação da árvore. Nossa, então por isso Entendeu? você planta ali pra deixar o solo mais duro? Você planta ali desse torrão pra fora, pra essa área mais macia. Não, aí você faz o coroamento bem Certo. beirando o torrão que a gente mandou, Tá. para que a água ela seja canalizada, seja conduzida, caminhada Uhum. exatamente para dentro desse torrão. A Entendi. gente quer nesse momento que o torrão fique úmido. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa intenção, entendeu? Se você fizer qualquer coisa fora disso que seja muito largo, você acaba tendo esse desperdício. Entendi. Se você acaba plantando em cima, você tem uma competição. Por isso né? que o berço não pode ser tão grande, né? Exatamente. Uhum. Porque você vai ter uma terra mais fofa, mais solta ao redor, e a água vai caminhar para o lado mais fácil. Que aula, hein? Entendeu? Então, eu acho que era um vídeo seu que eu lembro justamente disso aí. Você estava mostrando um exemplo em algum cliente que não tinha, você foi lá e fez Sim, para poder hidratar. para poder caminhar. Nossa, E faz é uma muito diferença, sentido. assim, Eu brutal. guardei. Você percebe que a planta, ela tá respondendo ali que ela não está sendo hidratada, entendeu? Você Uhum. está tendo um desperdício. Você colocar também a grama em cima, você também perde essa eficiência, Tá. né? Uhum. Então você precisa ter aquela área livre para que a água seja bem absorvida onde a gente precisa. Pessoal que tá aí do outro lado, então, quando for fazer a implantação, que você tem arbustos, vegetação ali, no pé de uma árvore de grande porte, tem que ser feito numa outra etapa. Tem que Uhum. esperar ali o prazo da árvore, né,
ter toda a irrigação que ela precisa para depois desse tempo você fazer o plantio. Exatamente. A gente fala que é o pente fino, é o detalhe final, entendeu? Você, nos primeiros 4 meses, 5 meses, não vai dar aquele aspecto estético mais lindo do mundo, mas é importante. E você tem que... mas meu cliente não vai entender. Não, ele tem que entender. Você tem que explicar para ele, ele tem que entender. Né? Ele não vai querer jogar o dinheiro fora. Exatamente. E assim... Onde você pega, onde você convence o cliente. Então eu falo assim, não, você precisa confiar no que eu tô te falando, né? Dessa forma que tem que ser feito o trabalho. E se ele não quiser que você volte depois de 4 meses para fazer, o próprio jardineiro dele faz uma complementação daquele espaço, mas isso precisa estar muito bem orientado para o cliente, para não... Porque a gente vê assim, plantou um mês depois, o pessoal já... grama. Ou já planta... Outra coisa, outro problema sério, você colocar grama na canela. O pessoal vem fazer o corte da grama... E vem com a roçadeira, já com um fio de corta nylon, ali toda né? o tronco da árvore. Passa assim no pescoço da árvore ali, o fio de nylon Nossa. prejudica. Isso é um perigo. Então, não tem porquê. Faz um anelamento sem saber. Não tem porquê você machuca, né? Você machuca a árvore, né? Você encostar a grama exatamente no caule dela. Vamos para uma última dúvida, mas antes dessa dúvida, eu queria te dar um presente. Queria te dar um presente aqui. Em agradecimento de você ter vindo aqui. Tchadã! Que lindo! O Paper Toy aí. A Patrícia Adorei, Foroninha, que lindo. de papel, Ai, que lindo. com a plaquinha do Adorei. Arte da Mata. Obrigada. Em Obrigada agradecimento pelo por você carinho. ter vindo e, nossa, Obrigada. passado tanta informação importante para as pessoas que estão do outro lado. Aprendi um monte aqui também, né? Você também, Lilian? Também, lógico. Nossa Obrigada, senhora, eu que velho, é uma aula. Vou agradeço. assistir de novo, porque eu quero assistir anotando. Aqui tá uma caixinha para você. Obrigada. E a gente Obrigadão. também fez um aqui para Lilian, em Ai, agradecimento de você ter chegado aí com a gente. Olha, gente. Obrigada. Ai, Me que senti muito linda. honrada, porque eu achei que eu não ia ganhar, já que eu Lógico ia que ficar desse lado ia. de cada mesa. Eu falei, eu não sou convidada. Põe do lado aí pra gente ver se tá parecido. Então, Lindo. obrigado por vocês duas. Hoje é um episódio especial, não só porque vocês temos mais uma condutora e que você também é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, porque a gente se conhece desde o começo e eu acho você uma baita profissional aí. Enfim, a gente vê aí a sua evolução gigantesca e todo mundo Obrigada. falando do trabalho que vocês fazem com esplendor. E também é um dia muito importante, porque hoje a gente completa 1 ano exatamente do Arte da Mata. Parabéns, parabéns. Passando muita Lindo informação trabalho que você pra- tá fazendo. Legal, obrigado. Muito legal. E é um trabalho meio de doação mesmo para as pessoas que estão do outro lado. E espero que esteja ajudando vocês demais que estão aí, gente. E vamos para a última dúvida? O Rafael do Bendita Terra que tá perguntando pra gente. Tá? Rafael do Bendita Terra está perguntando. Ele perguntou qual a melhor forma de usar o hidrogel. Qual é a melhor forma de usar o hidrogel? Bom, depende da situação. No caso de viagens longas, a gente usa o hidrogel, a gente finaliza o torrão e já dá um banho no torrão para deixar aquele torrão bem úmido e envolve o torrão com a estopa e o sisal para poder fechar e manter aquela umidade dentro. Uhum. Quando são projetos mais próximos, São Paulo ou interior, enfim, por aqui, que vai ser de um dia, carregou hoje, plantou amanhã, você vai pôr a planta do torrão dentro do berço e vai dar um banho em volta, envolver todo o torrão, né, com essa geleca, com essa meleca do hidrogel, para também preservar e já dar esse suporte para a planta. Uhum. E é isso. Temos mais dúvidas, com certeza. Mas, pessoal, Temos uma correção de uma informação. Pode mandar. Foi pesquisada agora. O DAP é 1,30 m de altura. 1,30. Eu falei que era Do peito. Olha só. 1,21 e 50. Maravilha. E, gente, ó, queria agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado. Eu sei que tem mais pessoas que mandaram dúvidas, né? Mas aqui pro episódio não ficar gigantesco também, né? E depois dar um trabalho danado de editar e também a gente usar o tempo aqui do pessoal que veio, que já... o pessoal tá assistindo aqui já fala, meu Deus, Eles não param de falar? tenho que voltar pra minha casa. Brincando. E essas dúvidas, vocês podem encaminhar direto pra Patrícia e já aproveita para pegar o contato dela aí, da oficina do paisagista, e você ter aí pra sempre que você precisar. Tá certo? Então, obrigado, Patrícia. Obrigado, Lilian. Eu que Estamos agradeço pela oportunidade de a gente estar aqui para falar um tema tão importante. E a gente gosta de frisar que
são dores realmente que a gente tem sentido todos os dias e a gente quer cada vez mais passar para as pessoas a importância de toda a nossa orientação, de toda essa assessoria, essa consultoria que a gente dá sem cobrar nada. A gente faz isso justamente para poder fazer com que as coisas saiam, né, teoricamente 100%, não dá, mas o mais próximo da perfeição possível. E a gente está super aberto, estamos à disposição. Qualquer dúvida, canal de WhatsApp, de Instagram, de e-mail está aberto para qualquer tipo de dúvida. Aquela que você achar que é a mais boba, mais, né, mais assim, primária, até as mais difíceis, enfim, para qualquer tipo de dúvida a gente está à disposição. Não tenho vergonha de perguntar. Não, Perguntem pergunte mesmo, porque tudo é válido, entendeu? Porque a pessoa pode achar que aquilo não é válido, mas a gente acho que precisa trocar essas ideias e deixar a pessoa muito esclarecida de tudo que ela vai fazer. Essa Para é a dar certo intenção. para ela e para ela poder também comunicar para o cliente dela com segurança, né? Exatamente, para ela processos. ter convicção daquilo que ela está fazendo, né? Uhum. E poder ter a segurança do trabalho. Obrigado. Isso mesmo. Eu já falei com a Patrícia, ela é super acessível, então realmente não hesitem, mandem mensagem. Isso Legal. aí. E agradeço também muito a oportunidade de estar aqui. Seja bem-vinda. Sou Gostei muito da tua desse participação projeto aqui. e um olhar também que eu achei a necessidade, até falei para a Lilian, de o paisagismo, ele é formado, assim, a profissão, por 65, 70% de mulheres. E eu estava sentindo a falta de ter uma mulher na mesa para falar sobre também coisas que talvez sejam mais íntimas, né, delas e elas sofram e que eu não sofro, né, fazendo uma implantação, fazendo um projeto. Então, eu achei muito legal, né, e já achei a Lilian lá, que é uma baita comunicadora, e trouxe aí, então seja muito bem-vinda ao projeto. E vocês que estão do outro lado, espero que vocês tenham gostado e anotado um monte de coisa. Se você anotou um monte de coisa, manda lá, tira uma foto ali das tuas anotações e manda, marca a gente que a gente vai repostar. E também tira um print aqui do nosso Arte da Mata, com todo mundo na mesa, coloca aí a foto de todo mundo de frente. Tira um print aí, marca a gente lá no Instagram. E é isso. E, gente, se vocês não puderem assistir ao vivo, depois assistam. A gente tem todos os episódios, eles ficam gravados no YouTube. E também você pode ouvir no Spotify, caso você, tô na academia, tô tomando café, quero ver um papo legal sobre paisagismo, que eu vou aprender alguma coisa. Tô no carro, indo para um deslocamento lá para um cliente. Coloca o Arte da Mata, é só digitar Arte da Mata no Spotify ou em qualquer plataforma de stream de áudio, que você encontra a gente para ouvir um papo legal, inspirador e cheio de informação sobre paisagismo. E se puder estar ao vivo, sempre acontece aqui às terças-feiras às 7h30 no YouTube, tá bom? Então, um abraço para todos vocês e a gente se vê no próximo Arte da Mata na terça-feira que vem. Tchau, tchau!